E aí, amigo colecionador, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao canal Autobutio. Eu sou Marcelo Ormond, sempre trazendo para vocês bonequices que eu faço aqui no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Trazendo aqui hoje um formato que eu posso dizer novo, talvez, quem sabe, mas eu quero sim fazer novos registros aqui para o canal Autobutio. E nesse novo tipo de vídeo eu quero bater um papo com colegas que eu venho trazendo para o meu micro-universo de coleção, uma vez que a gente vai ressignificando essa palavra, o que é coleção, o que é ter colegas, de fato, dentro desse micro-universo dos bonequinhos. Tanta gente colecionando, tanto brinquedo legal, tanta coleção legal, coleções que eu não conheço, às vezes coisas que eu não conheço dentro da minha própria coleção. Eu resolvi que chegou a hora de eu começar a ouvir esses meus colegas, porque eu passo a maior parte do tempo nos meus vídeos só falando. Eu aprendi já há algum tempo que ouvir é uma coisa muito importante. E o cara que eu quero realmente ouvir hoje, né, estrear essa brincadeira, eu vou mostrar aqui agora para vocês. Aê! O Alex, do canal Baxter Toys. E aí, Alex? Saudações baxterianas, tudo bem? Primeiramente, é uma honra participar aqui com você, ser o primeiro convidado desse quadro aí, que eu tenho certeza que vai ser um quadro maravilhoso, eu tenho certeza que você vai ter aí convidados incríveis. Começou meio capenga comigo, né? Tô brincando. Mas, poxa, fico muito honrado de participar aqui. Eu sempre quis participar do seu canal, tá, Marcelo? Sempre quis mesmo, isso daí é verdade. Pode perguntar pros outros baxterianos. E cá estou muito contente, muito obrigado pelo convite. Imagina, cara, o prazer é todo meu. Embora Juca Chaves sempre dizia, né, que com prazer é mais caro. Depois eu te mando um Transformers. Pô, beleza, cara. Então, vamos lá, vamos começar esse papo. E eu acho que pra gente conhecer um colega, né, ainda mais agora nesse novo jeito de se conhecer as pessoas, a gente nunca, né, apertou a mão ou deu um abraço. Quem sabe um dia isso vai acabar acontecendo. Eu quero saber, cara, quem é Alexis? Pra começar por esse nome, cara. Que nome interessante, né? A gente sempre ouve Alex, Alessandro, Alexandro, e de repente eu me deparo com um indivíduo que ele tem um nome que já é um nickname, né? Já é um avatar, né? O cara que tem um nome de avatar, Alexis. Alexis. E curiosidade, assim, eu nunca usei avatar em jogo de videogame, essas coisas, eu usava meu nome mesmo, né? Isso é uma curiosidade. Mas foi o seguinte, na verdade, meu pai, ele queria sempre nomes que fossem ligados a alguma coisa literária. Meu pai é dramaturgo. E aí ele começou a buscar referências em tudo quanto é lugar de cultura, né? Referências culturais. Então todos os nomes dos meus irmãos, por exemplo, meu irmão chama Dimitri, eu tenho das irmãs gêmeas que chamam Selene e Melissa, tenho uma irmã chamada Cibele, e aí eu fui o caçula e ele falou, poxa, que nome que eu daria pro meu filho, né? Ele pensou primeiramente em Yuri, eu iria me chamar Yuri por conta, mas ele falou assim, não curti, quero um nome de ascendência talvez grega ou russa, e aí ele chegou no nome Alexis. Alexis, na verdade, ele é uma abreviação de Alexandre, que quando o Alexandre o Grande expande, né, seu império e tal, então o nome dele acaba sendo também dispersado por aí, e quando chega no leste europeu, ali na Rússia e tal, de Alexandre abrevia para Alex, Alexei, na verdade, e de Alexei da origem Alexis. Então ele acabou gostando desse nome e acabou ficando Alexis aí pra sempre, né? Eu adoro meu nome, tá? Eu gosto pra caramba do meu nome. E pelo que você falou aí, cara, o nome da sua família, cara, é uma família perigosa, né? É quase um clã. Né? Imagina, um clã. Chegar assim, vamos chamar, né? Eu não sei o teu nome de família, né? Qual é o teu último nome ali, né? Galucci Sidney. Meu Deus do céu, o clã Galucci. Cuidado, o pior de todos é o Dimitri, sabe? Exatamente. E tem também as gêmeas. Nossa, que coisa mais, né, exótica, né, cara? Exótica. Tem gêmeas ainda, cara, muito maneiro, muito interessante. Cara, você nasceu em que ano, cara? Eu nasci em 81, no dia 24 de janeiro. Na verdade, era pra eu ter nascido no dia 23 de janeiro, que é aniversário da minha mãe. Então, assim, ela brinca que foi presente de aniversário dela. E aí, ela entrou em trabalho de parto, tipo, 6 horas da tarde, assim. Só que por algum motivo eu nasci à 00:05. Se eu tivesse nascido à meia-noite, eu faria aniversário junto com a minha mãe. Então eu acabei nascendo no dia 24 de janeiro de 1981. Então, nesse momento que a gente tá gravando o vídeo, eu tenho 42 anos de idade aí. E nasceu em São Paulo mesmo? Nasci em São Paulo, sou o único paulista da família. Todos meus irmãos nasceram em Minas Gerais e eu fui o único que nasci aqui em São Paulo. Então, sou caramba, ainda paulista. Tem isso, né? Ainda tem essa brincadeira, né? Foram pipocando pessoas ali em vários lugares diferentes. Cara, muito interessante isso. Não, e eu tô até agora achando legal essa coisa dos nomes, né? Vai dar essa cavada, assim, pra realmente
que cada nome Sim. tivesse um real significado, muito interessante. E se você vê os 3 nomes femininos têm origem indígena, né? Selene, Melissa e Cibele, são nomes indígenas. E Dmitry e Alexis é nome russo. É verdade, Meu pai Dos meninos, eu confesso que eu não tinha essa noção. Tô aprendendo agora, já começamos bem, já tô aprendendo coisas. Só que já valeu muito a pena o papo. Selene significa lua. E Melissa é mel, né? Agora, Verdade. Cibele eu não me lembro qual que é o significado. Verdade. Cibele, pelo que você falou com desdém, é a irmã que você menos gosta, né? Opa! Cara, mas aí, beleza. Esse garoto que nasceu em 81, nasceu em São Paulo, fica fazendo chacota com seus irmãos que nasceram em Minas, né? Eles são o leite, você é o café. Qual foi ali o teu primeiro contato, né? A tua primeira lembrança, que talvez o seu primeiro contato você não lembre, que você se deu conta que você estava gostando disso que hoje a gente chama de cultura pop, mas quando a gente era criança, eu não tô tão distante de você assim, né? Eu nasci em 74, essa coisa do desenho animado, o que te levou a gostar dos super-heróis, né? De um modo geral, foi desenho animado, foi revista em quadrinho, filme não dá pra dizer porque não tinha tanto, né? Na nossa época de infância. Não. Era mais, ou era desenho animado, ou era revista em quadrinho, álbum de figurinha. Você consegue lembrar, você tem recordação de quando foi assim, caramba, é isso aqui que eu vou seguir gostando, eu vou brincar com isso aqui. Claro, quando a gente é criança, né, a gente tá brincando ali com esses elementos, mas a gente não tá pensando que isso vai ser arrastado pra vida adulta. Tanto que quando a gente é criança, todo mundo pergunta o que a gente vai ser quando crescer. E a gente não fala, você é colecionador de boneco, né? A gente fala que vai ter alguma profissão, alguma coisa. Mas esse contato ali, o que você realmente... Caramba, como é legal isso aqui, eu não quero largar isso aqui nunca mais. Olha, é curioso assim, porque eu tenho muitas lembranças fragmentadas da minha infância. E assim, eu não consigo montar uma linha do tempo tão correta, assim, que eu poderia falar assim pra vocês, ó, foi esse momento onde eu comecei a gostar de quadrinhos, etc e tal. Mas o que acontece? Eu sempre fui uma criança que fui muito ligada à imaginação. Eu sempre brinquei muito, apesar de crescer com 4 irmãos, né? Nós somos em 5. Eu sempre gostei de brincar muito sozinho e muito, assim, de imaginar as coisas. Então, eu pegava 2 pedrinhas e ficava lá no quintal. Minha mãe conta que eu tinha 2, 3 anos e ficava imaginando brincar. Ficava observando formiga, ficava, sabe, sempre meio que no meu mundo, assim. Quando eu tinha uns 6 anos, eu tive uma pneumonia muito grave, por conta de erro médico, assim, eu quase morri, né, pra falar a verdade, e eu fiquei internado 35 dias, né, no hospital. Então imagina uma criança de 6 anos, que gosta de brincar no quintal, gosta de correr, tal, preso numa cama durante 35 dias. E foi ali que a minha mãe, quando ela ficava comigo no hospital, sempre que ela chegava do almoço, ela trazia um gibizinho. Hora da Turma da Mônica, qualquer coisa que ela encontrava. E eu não sabia ler, porque eu não tinha sido alfabetizado, né? Então ela lia pra mim. E Turma da Mônica ela sempre lia, isso é uma lembrança que eu tenho muito boa, assim, que ela sempre lia com vozes diferentes, tentava fazer a voz, assim. Inclusive eu tenho uma paixão pelo Chico Bento, porque ela fazia a voz de mineiro, assim, pra fazer o Chico Bento e tal. E aí um dia ela trouxe uma revista do Wolverine, e era o Wolverine marrom. E era uma capa, assim, eu lembro que era uma capa que era só o rosto do Wolverine e as 3 garras, assim. Cara, moleque de 6 anos, vendo o Wolverine, assim, eu olhei aquilo, achei animal, assim, achei sensacional, né? E comecei a folhear, tal, e gostei muito das figuras, eu lembro que eu gostei dos desenhos. E aí saí do hospital, voltei pra casa, tal, e um longo processo de recuperação pós-hospital, eu não podia correr muito, por conta de orientações médicas, tal, então eu fiquei vidrado em desenho. E na época era o desenho do Rambo, desenho do He-Man, desenho do Thundercats. E aí um belo dia me passa, na sessão da tarde, Superman. E aí, querido? Superman do Chris... Ó, até arrepiei de verdade. Cara, eu olhei aquele filme, assim, e, sabe, ali meu mundo fez sentido, entendeu? E eu comecei a gostar demais de super-heróis, diferente do meu irmão, que meu irmão, ele é 1 ano e 9 meses mais velho que eu, ele já não curtia tanto, mas, meu, aí veio Robocop, aí veio tudo aquilo no final dos anos 80 ali que, meu, e de repente veio o filme do Batman, veio Tartarugas Ninja. E o primeiro filme que eu assisti no cinema foi Tartarugas Ninja, foi o Batman, desculpa, de 89, foi com meu pai a primeira vez. Então, cara, tudo isso fez com que eu começasse a me inserir nesse mundo. E aí a gente nunca teve grana, assim, poxa, meu pai, ele veio de uma condição boa de vida no começo dos anos 80, e ali em 83, 84, essa condição acabou, né? Então, assim, a minha infância foi mais pobre que a infância dos meus irmãos. Então, eu não tinha tanto acesso a brinquedo. O que eu dependia de brinquedo? Ou das pessoas, dos amigos darem, dos meus pais darem no Dia das Crianças, Natal, essas coisas,
ou então que minha mãe fosse em brechó e a gente encontrasse alguma coisinha ou outra, né? Tanto que os meus comandos em ação, a maioria deles eram de brechós, todo quebrado, tinha que remendar e tal. E um belo dia eu tava num brechó com a minha mãe e eu encontro um Wolverine marrom, da série do Guerras Secretas. E eu tenho ele até hoje, cara. Eu tenho ele até hoje. O boneco que você ganhou naquele dia? Naquele dia, Caramba. cara. E era o Wolverine que eu tinha visto na história em quadrinhos quando eu tava no hospital. Isso eu tinha uns 9, 10 anos. Cara, sem brincadeira, Marcelo. Eu não largava esse boneco pra nada. Pra nada. Tem uma das poucas fotos minhas aí. Sou eu numa piscina, assim, com ele, assim, todo feliz, assim, mostrando o Wolverine. Dali pra frente, velho, foi só imersão nesse mundo doido, né? E brinquedos acabam se tornando colecionáveis depois, né? Minha trajetória como colecionador começou cedo, começou tipo com 14, 15 anos. Foi ali que eu comecei a colecionar, mas brincava ainda. É engraçado, nessa época a gente tinha 14, 15 anos, mas a gente brincava, né? Ficava escondido, né? As meninas não sabiam, os colegas tinham que pensar. Mais ou menos, cara. Eu não brincava tão escondido, não, cara. É verdade. Você teve 14 anos bem depois de mim, então eu, quando tinha 14 anos, tinha que esconder bastante coisa. Eu assim, abrindo aqui, eu sofri muito na escola, porque eram poucas pessoas que gostavam desse tipo de coisa. Eu sofri muito bullying, né? Não só por conta de gostar de boneco, essas coisas, mas por conta de condição física e tal. Então, meio que a minha válvula de escape, minha fuga do mundo real, se tornou, tipo, Cavaleiro do Zodíaco, se tornou Dragon Ball, se tornou um monte de coisas que me faziam tirar daquele mundo que eu vivia naquele começo de infância, né? Então, poxa, imagina, um moleque de 12 anos que pesava 25 quilos. Numa época que o exemplo de homem era homem marombado, porque a gente tava lá vendo Schwarzenegger, Stallone, e aquilo era exemplo de masculinidade. Aí você tem um moleque de 25 quilos, sensível, que, sabe, com um monte de limitação que não podia por conta da doença, tal. Então, cara, massacrado, né? E aí a minha defesa era cultura pop, cara. Era se enfiar nesse mundo e mergulhar ali, cara, vivendo meu mundinho sozinho, lendo as revistas e, sabe, encontrava 2, 3 amigos que sabiam mesmo, mas levavam um pouquinho dos assuntos, assim, ficava conversando e tal. E aí foi, né? É assim, cara, pode você ver, no começo, né, quando você começou a responder, você disse, né, que não tinha ali um tempo e tal, mas viu quanta coisa foi surgindo? Quanta coisa você acrescentou? Você recheou a tua resposta com uma série de referências que não é diferente para a maioria das pessoas que você conhece. Eu sou mais velho que você e minhas referências são muito parecidas com a sua. A gente vem de um país, né? A gente nasceu em um país onde a diferença de 10 anos, ela não, durante muito tempo não mudou muito para as pessoas. Pessoas que são 10 anos mais velhas que eu, elas passaram praticamente para as mesmas coisas que eu passei 10 anos depois. E você também acaba passando. A maneira como conhece as coisas, o que você testemunha na escola. Você acabou dizendo, né, que sofreu o bullying numa época onde a gente nem usava essa palavra, né? A gente tinha outra terminologia para definir isso. Você era ali motivo de piada, de chacota por conta de ser fraquinho. Ninguém, obviamente, estava preparado. As crianças não têm esse discernimento, né, de entender que você tinha passado por um problema de saúde sério, por isso. Não, não tem jeito, é a energia ali. Mas você encontrou no seu hobby, ali nos seus brinquedos, nos seus quadrinhos, uma forma bem interessante. Tudo bem, alguém pode dizer que você se isolou, mas não, cara, você começou a aguçar a sua imaginação. Você não se isolou. Geralmente quem se isola não procura nada. A pessoa não tá nem aí, ela começa a viver. O que a gente vê hoje, muito é assim, jovens que têm muito mais recursos que nós tivemos, eles encontram, sim, a tecnologia está muito mais a serviço deles, praticamente tudo aquilo. E mesmo assim, quando eles passam por essas coisas que nós passamos, que não é porque hoje tem tecnologia que não tem o problema do bullying. Tem, mas eles se isolam mesmo, né? Se isolam mesmo. Não, a gente foi buscar alguma coisa. Você tinha ali, nós convivemos com uma coisa que é engraçado, parece que hoje é menos. Uma coisa chamada precariedade. Tudo nosso era muito precário, né? O brinquedo era precário, a forma de conseguir, de adquirir era precário. Cada bonequinho adquirido, um presente de aniversário, uma comemoração, um lanche especial nas lojas americanas, uma ida na Mesbla, era um evento muito especial. Subir numa escada rolante numa loja. E no McDonald's do centro da cidade. Exatamente. No meu caso era Bob's. O McDonald's era Bob's, né? Olha. Minha mãe me levava no Bob's pra comer o sanduíche de pernil. Era o meu predileto. E você sabe que você tá falando disso de precariedade? Eu lembro que uma vez uma vizinha minha prometeu... Você lembra aqueles bonecos do Rambo, que eram bem maiores, assim, eram um pouquinho maiores? Da Glaslit, né? Acho que era. E tinha o ninja preto e o ninja branco, né? E eu era fascinado pelo ninja branco
não sei porquê, mas eu queria aquele boneco de qualquer jeito, só que custava muito caro. E aí, uma vizinha, ela prometeu pra mim que ia dar. E ela não deu. Cara, eu adoeci, eu fiquei doente, eu fiquei de cama. Caracas. Por conta de um boneco que ela prometeu e não deu. Você acredita nisso, cara? É possível, Moleque de 10, 11 anos de idade, 9 anos por aí, 9, 10 anos. Minha mãe conta até hoje, ela fala assim, cara, você ficou com 40 graus de febre por conta de um boneco. Pois bizarro, né? Engraçado você falando de boneco, eu lembrei agora do primeiro boneco que eu lembro que eu tive. Como você falou que gosta muito do Superman, né? Mas eu lembro que era assim, existiam uns bonecos que eu me lembro eram 3. Era o Superman, o Homem-Aranha e o Incrível Hulk. Eles eram bem durões, assim, eles só mexiam esses 2 braços e só. O Super-Homem vinha com a capa. E eu tive esse Super-Homem. Cara, eu brinquei com ele até esgotar. Ele não tinha mais cor, né? Ele já não tinha mais as cores. Isso me foi lembrado agora. Agora, o primeiro boneco que eu lembro de ter tido, assim, que... Caramba, isso aqui é um boneco, irmão. Caramba, agora eu tenho um boneco. Foi o Falcon. Né? Olha. Tinha aquele Falcon que tinha um pullover laranja, eu acho. Ele era meio espião, ele vinha equipado com um binóculo, uma pistola, mas ele tinha um recurso muito legal, que era que você metia um botãozinho aqui atrás e ele movia mexia o olho, né? Mexia os olhos. Também esgotei todas as possibilidades. Eu não tinha essa expectativa de... Não sabia nem o que era isso, colecionar. Criança, eu brincava. E, infelizmente, né, cara, a gente submetia os nossos brinquedinhos a verdadeiros testes de resistência, né? Lama, areia de praia, terra de algum quintal, terrenos baldios, e a gente queria simular aquilo que a gente via na TV, né? O brinquedo acabava não suportando toda essa carga de trabalho que a gente colocava a eles. Você muito porque o seu Wolverine, pelo visto, sobreviveu, né? Tá aí até hoje. Sobreviveu assim, ele tá pela metade, tá? Autobotil, minha mãe falava que eu ficava 6 horas do meu dia no quintal brincando com aqueles bonecos da Glaslit, que era de plástico, que era uma pose só, e eu brincava com aquilo assim, e eu amarrava saco de plástico neles e jogava da janela pra fazer paraquedas, ficava com um balde cheio de água e ficava brincando com eles na água. Eu fui uma criança que eu brinquei muito, mas assim, eu gastava os brinquedos. Gastava assim ao ponto de assim, pintava e fazia sangue. Minha neura pra pintar, acho que vem daí. Fazia sangue. Meus poucos comandos em ação, eles são assim, eu vou tentar ver se eu consigo achar um na casa da minha mãe. Eles são todos ensanguentados, cara. Todos, assim, com canetinha vermelha, assim, pintava pra simular batalha. E passava horas do meu dia brincando, assim. Era minha fuga, né? Era um momento ali onde eu podia ser eu mesmo, digamos assim. Verdade. Eu lembro também, né, agora botando aí em conexão com o que você disse, o Falcon, né? Mas os melhores brinquedos que eu acabei tendo ali por volta de 85, 86, foi um Natal maravilhoso. Eu sempre falo isso nos meus vídeos. Foi os meus comandos em ação. Os meus bonequinhos ali, que depois é que eu fui saber com o desenho que era G.I. Joe, pra mim era comandos em ação. Então, cara, eu na época, com essa coisa de brincar, eu também brincava muito sozinho. A minha neura de brincar era o seguinte, eu não gostava de brincar, assim, sentado num lugar e o brinquedo estava ali na altura do chão. Pra mim, isso não funcionava. Eu tinha que estar na altura do brinquedo. Então, a cama era perfeita. Você sentava no chão e você brincava com os bonequinhos aqui. Você tá assistindo, né? Referência de televisão, né? Essa coisa. Eu até ouço muita gente falar, cara, a gente da área de filosofia, que a gente aprendeu a sonhar de uma forma diferente, o ser humano, depois da existência do cinema. Nossa. Vários pesquisadores procuram entender como é que as pessoas, antes do cinema existir, como é que era o sonho na cabeça das pessoas. Porque você não tinha uma referência de tela. E quando a gente sonha, 100 anos depois do cinema, a gente tem aquela perspectiva de auditório, a gente está assistindo uma tela e tal. Então, antes disso não existia isso. Qual era a referência? Como as pessoas sonhavam, né? Então eu gostava de projetar o brinquedo na ideia da televisão. Você falou da sua precariedade na infância e tal. Então, cara, posso garantir pra você, eu compartilho da mesma coisa. Tudo meu também foi bastante precário, a grana era curta mesmo, isso é comum à maioria dos brasileiros, principalmente os que nasceram na década de 70, 80 e foram vivendo ali. A gente começa a ter uma visão de um mundo comercial melhor a partir dali do plano real, né? Antes disso era inflação. Então todo mundo sabe que tudo era picotado ao máximo. Então, e todo mundo, assim, dormia, eu usava um cobertor que era o baiano, no Rio de Janeiro chamava de baiano. Sim. Era um cobertor bem barato, assim, meio furreco, porque ele era um substituto ruim da manta, né? O que eu fazia? Eu jogava ele em cima da cama, pegava os Tupperware da minha mãe, né, um tubo, alguma coisa afinal, e enfiava o cobertor ali dentro. Então eu tinha o quê? Uma série de cavernas que eu fazia as bases pro Jeep passar. Cara, era assim, era uma imersão completa.
Eu não posso dizer que eu, apesar de eu era um moleque magrelo, sempre tive o dente torto, os dentes definitivos bem mal colocados na boca, bem branco azedo, assim, até sofri uma sacanagem. Mas como eu sempre fui muito distraído, eu sou um cara bem TDAH, assim, da vida, talvez eu acho que eu percebia menos do que precisava. Era difícil chamar a minha atenção para essas coisas. Mas eu também fui um carinha, assim, bem solitáriozinho, queria brincar. Se eu tinha um colega ou outro para compartilhar brincadeiras, esse colega ele tinha que se enquadrar no meu roteiro. Olha só. E o cara já era meio retardado, assim, eu olhava, você não sabe brincar com isso não, tchau, vai pra lá. Aí ele já não servia, sabe? O cara ficava fazendo vozinha, eu fazia muita molecagem, pra mim já não me interessava. Você era chatinho assim pra brincar? Como você falou, né? Você não experimentou muito compartilhar, né? Você brincava mais sozinho. Cara, é engraçado que, assim, de verdade, assim, tudo que eu brincava era mental, assim. Então, assim, todas as vozes que eu imaginava estavam na minha cabeça, não tava no boom. Eu não ficava falando, não era daquela criança que ficava brincando e fazendo barulhinho de arma, de tiro, essas coisas. Eu ficava quieto, em total silêncio, mas na minha cabeça, aquilo lá, cara, era a Terceira Guerra Mundial, tá ligado? Tipo, era som de tiro, de bomba, gente gritando, correndo, e os bonecos dialogando, conversando em si. Só que tudo isso de forma na minha cabeça. Então, até assim, os pais, eles achavam que eu era muito quieto, né? Eles falam, nossa, mas... Só que assim, eu era uma criança falante, eu era muito extrovertido dentro de casa, com meus irmãos e tal. Só que na hora de brincar, eu era introvertido, porque eu tava ali no meu mundo, era o meu momento de imaginação. Então, juro, assim, eu tenho lembranças das minhas imaginações. Eu tenho lembranças de coisas que eu imaginei, tipo, por exemplo, eu lembro de um carrinho do Comandos em Ação que eu tinha lá, e eu lembro do barulho do motor que tava na minha cabeça, assim. Olha. Então é muito legal, cara. Eu imaginava como eram as vozes dos personagens. E claro, tudo isso baseado nas dublagens dos desenhos que a gente assistia. Então, por exemplo, eu lembro que o meu Wolverine, ele tinha a voz do He-Man, por exemplo. Eu não lembro se é exatamente o He-Man, mas tô dando um exemplo. Ele tinha a voz do He-Man. Então todas aquelas vozes, assim, eram que eu usava na minha cabeça, cara. É curioso isso, né? Eu pensei que você fosse falar que você imaginava a voz do Isaac Bardavi, né? Mas legal isso, cara. É a primeira vez que eu ouço alguém falar isso, que quando brincava, não emitia os sons, que eu era uma criança barulhenta no quarto. Comigo, meu irmão. Era Oppenheimer perto de mim, era nada, entendeu? E quando a gente descia pro playground pra brincar de super-herói, tinha os confrontos. Então era um cuspindo no outro. O porteiro, na época, o Jorge, falava: pô, vocês ficam cuspindo um na cara do outro. Não, cara, a gente tá socando. Os barulhos das armas, tudo dentro da... Realmente era uma mesclagem da imaginação, porque eu não sei como é que funciona explicar isso, mas na cabeça de uma criança, pelo menos como eu fui, os sons, eles estavam imaginados e, de repente, a ressonância craniana botava pra fora. Claro que o som que saía não era o som que eu estava imaginando, mas eu acreditava que era. Imitar a voz de Darth Vader, essas coisas assim. Por exemplo, eu não sou fã de Star Wars, mas a minha primeira experiência também, assim, com essa questão de heróis de cinema, foi o Star Wars, cara. Não de ver o filme, mas o álbum de figurinhas. Olha que legal, que era Guerra nas Estrelas, né? Guerra nas Estrelas. Exatamente, se falava Guerra nas Estrelas, mas o álbum que eu tinha era o Retorno de Jedi, que não tinha Jedi não, amigo. O vilão era o Darth Vader, né? Vinha nos cromos. Então, as minhas primeiras imagens na cabeça de Star Wars, sem ter contexto nenhum, eram as figurinhas, os cromos. Meu avô do nada trouxe e botou assim, isso aqui é alguma coisa que você vai gostar. E trouxe um monte assim de cromo. Aí eu comecei a ver que aquilo tinha um número, eu tinha que colar e tal. Lógico que para poder chegar no álbum de figurinha, primeiro eu passei pelo transfer, né? Que eram uns caderninhos que a gente ganhava, assim, comprava no jornaleiro. Ele tinha um cenário e vinha com uns papéis manteiga com as figuras. Sim, e você colocava em cima e ia rabiscando, assim, pra poder encaixar. Passando a moeda, né? Você passava a moeda. Isso, ou rabiscava com lápis. Era uma frustração, porque nunca saía inteiro, sempre era uma porcaria aquilo. Então, depois daquilo é que vem a ideia de álbum de figurinha e tal. Era Darth Vader, o Luke, eu só falava Luke, porque aquele nome depois Skywalker, nem ferrando aquilo, não saía, sei lá como é que falava aquilo, mas era muito engraçado, cara. Princesa Leia. Eu falei, que nome estranho, Leia. Porque pra gente, né, o A, E, I, O, U era ali, ó. Não tinha essa interpretação do inglês, né, das diferenciações fonéticas. Cara, é muito interessante isso, essa coisa da infância, essas experiências. E hoje eu vejo, por exemplo, o fato, assim, talvez você tenha a mesma percepção que eu.
Como a nossa infância não foi abundante em questão de brinquedo, então assim, a gente não tinha opção. Na verdade, a gente ganhava o que tinha pra ganhar. E quando ganhava, né? Isso reflete hoje no meu colecionismo. Por exemplo, às vezes eu fico chateado de não conseguir uma figura, mas eu já tô tão acostumado a não ter a opção de ter aquela coisa, que dali um dia, 2 dias já passa, entendeu? Então assim, por exemplo, essas figuras novas da linha Marvel Legends que saíram, eu não peguei nenhuma, assim, Gavião Arqueiro, a Viúva Negra, não consegui pegar. Então, fiquei chateado? Fiquei, mas sabe quando você fala, tá, passou, porque já tô acostumado com a ausência de. E isso é até saudável, cara, num certo ponto, porque eu vejo muitos colegas, assim, que às vezes acabam sofrendo até mais do que deveriam, né? Putz, não consegui tal figura, tal. Não, vai lançar de novo, aí quando você tiver melhor condições você compra, tal. Então a gente acaba tendo esse balanço, né? Não sei se você tem essa percepção, né? Mas pra mim isso é bem evidente, sabe? Tá querendo chegar justamente no papo nisso. Quando a gente combinou essa conversa aqui, né? Foi justamente essa questão do comportamento. Como eu tô aqui já há 8 anos, me comportando como alguém que compra bonecos aqui, eu tenho já uma cabeça de quem compra esses bonecos aqui. E eu quero, de fato, realmente, a gente vai se aprofundar nisso mais aqui à frente, como é esse pensamento que eu tenho visto nos colecionadores brasileiros. Porque são justamente os colecionadores com quem eu me relaciono nessa questão de coleguismo. Mas antes disso, eu tenho mais uma pergunta para te fazer. Nesse Alex que tá crescendo, né? Ele já tá com 14 anos ali, né? A experiência, assim, com revistas em quadrinhos, anexada ao boneco, teve alguma? Você chegou a colecionar alguns quadrinhos de heróis, alguma coisa? Aos 14 anos eu comecei a trabalhar. Para os 13 para 14 anos, a situação em casa ficou muito complicada, assim, muito complicada mesmo. Foi aquele momento onde meu pai foi mandado embora do trabalho e, nossa, tava terrível. Então, com 13 para 14 anos, era um moleque que estudava em escola pública, estudei em escola pública a vida inteira, no noturno, e no período noturno, e tendo que trabalhar limpando o chão de fábrica e banheiro de peão, assim, tipo, um trabalho precaríssimo, e ganhava R$80 por mês. Era esse o salário daquela época, tá? 80 já era reais. Real a moeda? Já era real. Entendi. E eu não tô exagerando, é R$80 por mês. Sim. E aí, mas o salário, se eu não me engano, era 120, né? Era 120. O salário mínimo era 120, eu ganhava R$80 por mês. E assim, bem ou mal, eu conseguia, com esses R$80, e com meus irmãos também trabalhando, ajudar um pouco em casa, só que também sobrava pra mim. E esse sobrar pra mim, eu comprava a revista em quadrinhos. Comprava história em quadrinhos, comprava a revista Herói, na época que, tava a onda de Cavaleiro do Zodíaco e tal. Aí, lógico, você vai ficando mais velho, você vai tendo seus 16, 17, você vai conseguindo ganhar um pouquinho melhor e tal, e você vai comprando mais coisas de quadrinhos. Então, assim, dos 14 até os 22, eu era assinante praticamente, assim, eu comprava... assim, dos 18 aos 22 eu assinei de fato, chegava todo mês Marvel e DC em casa. Só que aí quando eu entrei na faculdade, aos 21, fiz faculdade de História. Então assim, você tem que ler que nem um condenado, né? Então aí os quadrinhos ficaram de fora, né? Entendi. Então eu acabei não tendo tempo mais pra quadrinhos. Mas pra boneco eu tinha, né? Claro, óbvio, né? Boneco não sabe, né? E aí depois disso eu nunca mais voltei a ser leitor assíduo de quadrinhos. Assim, compro assim pontuais, sei lá, pra muita gente, assim, até, assim, é curioso, né, porque apesar de eu ser muito ligado à cultura pop, eu não consigo mais acompanhar tantos quadrinhos como eu acompanhava antigamente. Então, assim, compro um encadernado ali, um encadernado aqui, alguma coisa que me interessa e tal. Agora, boneco, Marcelo, foi o seguinte, e aí tinha uns bonecos lá falsificados da feira, né, e cara, eu comprei pra caramba, e foi ali que eu comecei a coleção. Foi nesse momento que eu não comprava mais pra brincar. Eu comprava... 14 anos. Eu comprava pra deixar exposto, pra deixar lá na minha mesinha, na prateleira. Já tinha uma ideia de coleção mesmo, né? Já não era mais aquela coisa de simular ou coisa, né? Não, e dali pra frente eu comecei a me interessar por bonecos pra colecionar. No primeiro momento só Cavaleiro do Zodíaco, porque naquela época aqueles bonecos da Toy Biz de 5 polegadas eram muito caros e não tinha falsificado daquilo. Certamente eu não vou apostar aqui que você tem todos esses, mas você deve ter alguma coisa desde esses 14 anos, né? Dos Cavaleiros? Os bonecos em geral. Ah, legal. Os Cavaleiros eu tenho todos, é uma coleção que eu não me desfaço, né? Então dos 14 até os 18 eu ficava comprando pontualmente Cavaleiros do Zodíaco, aos 18 eu comecei a ter vergonha da coleção. Normal. Normal, né? Então escondia, guardei todos os Cavaleiros, escondia
a minha paixão pelo colecionismo, mas sempre... Isso, pelo que você tá contando aí, porque já começa a ter aquele lampejo do namorinho, não é isso? Mais ou menos, mais ou menos. É. E aí, comecei a namorar minha atual esposa, né, em 2001. E curiosidade, assim, quando a gente começou a namorar, né, tipo, eu peguei e falei assim, tem um segredo pra contar, né? Como ela chama? Simone. Eu gosto de bonequinho. Morrendo de vergonha, cara. Só completando, antes disso, eu tinha comprado os X-Men do filme, né, que tinha saído e tal. Legal. E tinha tudo escondido, né, tudo guardado. Claro. Pra minha surpresa, assim, na semana seguinte ela veio e me deu um Homem-Aranha. Olha, essa é prometida mesmo, né? Essa falou, não, eu não vou perder esse abobado de jeito nenhum. Vamos dar uma Homem-Aranha pra ele. E tanto que a gente tá aí até hoje, né? Exatamente. E aí, a partir dali, eu deixei de ter vergonha e coincidiu da chegada dos Marvel Legends e tal, e aí o resto é história, né? Porque você encontrou na sua parceira de vida, aquela com quem você desfruta dos momentos mais importantes. Já existe um fruto importante aí, a Maia, que é essa menina, né, que dá trabalho, né? Não tem jeito, vai deixando esses cabelinhos cada vez mais brancos, mas legal, você ter já de cara essa parceria é muito importante, porque a gente começa a perceber todo mundo se intitulando nerd, não, eu sou nerd com orgulho, tem até dia do orgulho nerd, eu nem sabia, eu fui saber disso depois de comprar boneco, dia do orgulho nerd, aquela ascensão dos filmes da Marvel, né? Somente ali os Vingadores, que é basicamente esse filme dos Vingadores ali, ele basicamente é como se abriu um portal, né, cara? Sim. Um cometa que explodiu na Terra e falou, acabou, agora sim, agora acabou. Agora o mundo pertence aos ditos nerds. Aí começa a pipocar nerd de tudo que é lado. Aí, quer dizer, eu fico imaginando com um cara como você, que já tava nisso aí, como a gente costuma dizer, né, quando era tudo mato ainda, né? Tudo era mato, você olha pra isso e fala assim, agora vocês são nerds, né? Antes eu tinha que esconder os meus bonecos agora vocês são todos meus companheiros agora. Antes era peteleco na orelha, esse magrelo aí, esse esquálido, e agora vocês são meus camaradas. Mas eu vou confessar que, assim, eu dei aula durante 20 anos, né? Fui professor de história durante 20 anos. E depois dos filmes da Marvel, eu comecei a ter muito orgulho de entrar em sala de aula e ver meus alunos de 10, 11 anos falando do Pantera Negra, sabe? Quando a gente ia estudar a África, perguntando se o Wakanda existia. Eu falo, caramba, eles sabem o que é o Wakanda, né? E já imaginam uma possibilidade, né? É meio aquela coisa do Papai Noel, né? Sim, e aí virou, deixou de ser algo que é nichado, que era tabu, só meu. Né? E era só meu, né? Tipo, eu não tinha com quem conversar quem era Tony Stark. E de repente, cara, eu via meus alunos de 10, 11 anos discutindo, meus alunos mais velhos de 14, 15, 16 também, se reunindo pra discutir teoria, e aí eu me enfiava no meio também. Cara, era sensacional, e isso me trouxe um orgulho muito grande, assim, cara. Tem muita gente que acha meio ruim essas coisas, assim, tipo, quando fica muito popular, mas cultura pop é pra ser popular, né? E eu gostava muito, cara, eu ficava feliz de ver uma criança, porque super-herói, cara, vamos combinar, e pra gente que cresceu com super-heróis, a gente cria uma visão de mundo bem bacana, sabe? Diferente de crianças que não crescem com essa coisa assim, nós somos mais imaginativos, nós somos mais abertos, nós somos mais... não sei explicar. Criativos, né? Criativos. E eu vejo, Marcelo, olha como as coisas se encaixam na nossa vida, né? Eu fui uma criança que, assim, um adolescente que sofri muito, assim, sabe? Eu costumo dizer que o que eu sou hoje é o que não conseguiram destruir na minha adolescência. É o que sobrou. E o que sobrou... Foi a batalha, né? Sei, né? A controvérsia. Sim, pô, olha aí, cara, você tem um espírito muito bacana, esse sorrisão aí. Obrigado. E olha que curioso, cara, os personagens que mais... Você imaginou que daqui a 10 anos a Maia vai estar vendo esse vídeo? Né? E vai estar tirando sarro da minha cara. Nossa, papai, você tinha cabelo. Mas assim, olha que curiosidade, cara. Os personagens que mais me chamavam a atenção na minha infância era justamente Superman, Capitão América, o Shun, o Goku. São personagens que quando você começa a observar, os quatro têm muitas coisas em comuns. Ambos não são violentos, quer dizer, o Goku né? Mas assim, tipo, é mais bondoso do que violento. Ambos são pessoas mais altruístas e tal. Por quê? Era o que eu almejava encontrar na minha vida. Então, como eu não tinha isso no meu dia a dia, eu queria pessoas daquele tipo. Então, eu sou apaixonado pelo Shun, sou apaixonado pelo Superman, sou apaixonado pelo Capitão América, que tem esse é o que hoje as pessoas chamam de
né, herói bunda mole, né? O pessoal fala, é tudo bunda mole, não sei o quê, os coteirão, não sei o quê, de forma pejorativa. Mas isso influenciou minha personalidade. Eu cresci meio que assim, tipo, não sendo uma pessoa violenta, não sendo uma pessoa que fosse intolerante, uma pessoa que, sabe, aceitasse que... Por exemplo, eu sou uma pessoa que faz muita piada o tempo inteiro, você já deve ter percebido. Minha cabeça funciona assim, às vezes eu tenho que ficar me podando, porque são 5 piadas por minuto. Vamos dizer aqui. Lastimáveis, péssimas. Deprimentes. Mas eu sou incapaz de fazer uma piada com a aparência de alguém, entendeu? Incapaz, cara. Ou fazer uma piada... Até aliviado. Pronto, já fico tranquilo. Não, é sério, eu não consigo, cara... Não consigo zoar a aparência de alguém. Tá, mas assim, coisa. Você falando assim, por exemplo, essa coisa dos heróis e tal, mas a gente não pode negar que a referência familiar é muito importante. Sim. Apesar de você estar ali sempre em sintonia com esses seus super-heróis prediletos, seu pai e sua mãe ali, dentro desse convívio familiar, fazendo o melhor que podiam, eles foram em algum momento uma pedra no seu sapato ou não? Deixavam você seguir a vida? Meu pai foi daquele que me levou pra assistir o Batman. Sensacional. Minha mãe era daquela que me pegava e ia pro mapping pra ver a Batcaverna. Pô, isso é fundamental, tá vendo? Minha mãe era daquela... Essa é a parada. Sim, ela e o seu pai que te fizeram gostar do Superman, do Batman. Sim, sim. E eu tenho muitas boas lembranças minha e da minha mãe na 25 de março, rodando a 25 de março inteira atrás de bonecos dos Cavaleiros do Zodíaco falsificados. Indo de camelô em camelô. Então, assim... sempre foram companheiros nesse ponto. Nunca, cara. Eu tenho um palpite em relação a isso. Por exemplo, quando você olha lá pro Superman, e eu vou chutar aqui o que você pensa. O senso de justiça. Um cara que dizia que não mentia e tal. Não interessa que ele carrega um planeta nas costas. Que bom que até deram um downgrade nele pra ele não ser realmente isso tudo, porque senão fica um cara sem desafio, né? Sim. Mas, por exemplo, o que fez você olhar pra ele era o que você tinha em casa, né? Talvez. Esse é o meu palpite. Porque eu fico imaginando assim, sabe quem fica dizendo, também não vou dar nenhuma certeza aqui, quem sou eu? O Super-Homem é muito escoteirão, é o famoso bunda mole e tal. Cara, talvez seja esse cara que ele olha ali pra dentro da casa dele e ele fala, quando ele vê o Super-Homem, justiça, felicidade, ei garotão, vem comigo, vou te mostrar, não sei o quê. O cara, ele olha pra aquilo, ele sente raiva, ele fala, droga, isso é mentira, ninguém é assim. Sabe? Sim, ele acaba repelindo a ideia de justiça, de companheirismo, de construção de família, que bom que a construção de família hoje ela é muito mais multifacetada do que aqui nos foi referência por muitos anos, né? Pô, cara, ela talvez tenha tido experiências, até dentro da própria família, piores do que a nossa, que a nossa experiência ela é mais voltada para a questão econômica. Essa pessoa realmente ela não vai se interessar pelo Superman, Capitão América, Batman, o que for, porque ela não vai encontrar referência. Ou seja, eu tô ligando aqui os pontos, não foi o Super-Homem que te trouxe, foi o teu pai e a tua mãe que te jogaram lá, cara. É bem isso mesmo. E é curioso, Marcelo, que assim, eu sempre gostei de ser simpático com as pessoas. Até com, o cara, uns 3 meses atrás, amarretou meu carro, assim, destruiu a traseira do meu carro. E, no final do dia eu tava aqui mostrando pro cara onde era o melhor lugar pra ele almoçar. Sabe, tipo, eu sempre gostei de ser simpático. Até minha esposa brinca que quando eu vou visitar minha mãe, beleza, eu ando no bairro. Agora, quando eu quiser arrebentar o carro de alguém, eu já sei onde é que eu vou. Então, quando eu vou visitar minha mãe, assim, que a gente anda no bairro onde eu nasci, fui criado, eu saio cumprimentando todo mundo, assim. Minha esposa fala que eu pareço vereador, porque eu cumprimento todo mundo. Boa ideia aí, hein, ó. Melhor do que esperar um patrocínio. Pode tentar aí, cara. Garante bastante bonequinho, te garanto. E olha que coisa engraçada, cara. Minha filha tem 2 anos e ela é exatamente... 2 anos já, Maia? Tá com 2 anos e 4 meses. Cara, eu ando com ela na rua, ela dá sorriso pra todo mundo, eu vou dar a volta aqui no quarteirão, ela é a rainha dos mecânicos, os mecânicos saem da Maia, tá errado. Não sorria pra ninguém, são todos mentirosos. Não faça isso, Maia. Se você estiver vendo esse vídeo agora, aos 13 anos, para de rir pra esses bobalhões. Ria da cara deles, né? Ri só deles. Mas assim, ela é uma simpatia com todo mundo. E uma das coisas que mais chama a característica dela, assim, é justamente a simpatia. E minha mãe fala que é exatamente como eu, sabe? Como eu fui na minha infância, assim, alegre com todo mundo. Caçula, né, cara? Todo mundo te paramentando ali, né? De certa forma, você roubou o lugar dos irmãos do meio ali, deixou as gêmeas bem chateadas. Você nem gosta muito de uma delas. Olha aí. Polêmica. Já joga no corte. Baxteriano odeia irmãs.
Bom, cara, beleza. Então quer dizer, a gente já viu aí mais ou menos ali um resumo da sua experiência na infância, chegando na faculdade, né? Sabendo que, pô, essa companheira de vida aí chegou e falou, toma aqui um boneco pra você. Pronto, não me enche mais a paciência. Agora a gente vai entrar realmente naquele papo de falar, eu quero entender, né? Passar a entender esse nosso comportamento como compradores de bonecos. Para a gente poder contextualizar, eu preciso mostrar bem rapidinho aqui como é que são as minhas experiências com compra. Que vocês já viram, pelo tempo que vocês estão me conhecendo aí, a gente já trocou ideia, eu já participei, inclusive, de eventos no canal Baxter Toys, e é muito legal a experiência. Vocês viram que eu sou um cara que eu deixo passar muita coisa. Eu sou um cara pão duro. Até falei recentemente, né? Eu vi lá o novo Gambit, cara. Coisa linda, que boneco bacana, cara. Tá bonito mesmo. Ele ficou muito... Tá muito Gambit. O olhar dele tá muito legal. Cara, a mão coçou, sabe? O novo Magneto tá espetacular. Tá muito bonito. Mas eu olhei pros que eu tenho aqui, cara. Eu falei, gente, tudo bem, eu tenho um monte de Optimus e tal. Mas é assim, eu faço essas concessões porque chega uma hora que se eu começar, tipo, ter 3, 4, 5 Gambits, que apesar de eu gostar muito, não é o meu herói super favorito, eu vou começar a olhar pra minha coleção e eu mesmo vou falar assim, cara, eu só tô juntando boneco. Sim. Lembrando, pessoal, eu não tô dizendo aqui que você que tem 50 Gambit, 80 Wolverines deve agir diferente. Isso aqui não é um curso de como colecionar, tá? A gente não tá aqui jogando regra pra vocês. Nós estamos falando apenas da nossa experiência, o nosso testemunho como pessoas que compram boneco. Claro, o Alexis na qualidade de colecionador, que ele sim é um colecionador. Eu não. Eu tô aqui comprando meus bonequinhos, beleza? O colecionador, Tubut, não queira. Você já é um de nós. Já sou um infiltrado. Mas enfim, então o que acontece? Para minha coleção, pro tipo de pessoa que eu sou e o lugar onde eu vivo, a maneira como a economia roda, por mais que eu ouça muito brasileiro falar assim, cara, você tá dando mole, o boneco aí pra você custa 20 mil reais, 24, você tá comprando isso aí, cara, vamos nessa. Então, cara, não é bem assim, sabe? Existem uma série de coisas, uma série de despesas que a gente tem aqui. Sabia que aqui também paga conta de luz, conta de água, sabe? Você come aí, né? Seguro do carro, tem esse monte de coisa. Tudo bem, para quem ganha 4, 5 vezes o que eu ganho, de repente dá para comprar até mais coisas, ótimo. Mas não, eu tenho uma orientação financeira, um teto, onde eu tenho que fazer concessões. Algumas vezes aqui, para eu pegar uma figura que eu tinha... Falei, não, eu gosto mais daquele. Eu falei, peraí, eu comprei esse aqui há menos de 30 dias, deixa eu devolver ele, aí eu boto, esse aqui tá garantido, depois eu vou lá e pego outro. Essa é a forma que eu criei de ser o cara que coleciona bonequinho aqui. Eu quero aquele ali, mas faz sentido eu pegar? Faz sentido eu ter outro Gambit porque mudou a cabeça, porque atualizou? Eu já tendo aquele ali e ele me traz tanta satisfação, ele fica tão bacana ali. Eu fiz um short essa semana, o pessoal gostou pra caramba, cara, dos X-Men juntinhos, assim. Então, sabe, aí eu vou, pego outro e boto ali. Eu faço um vídeo, aqui, cabeça, braço, mexe não sei o quê, daqui a pouco eu boto ele do lado e fico, tá, e agora, o que eu faço com isso? Mas, repetindo, isso é uma coisa na minha cabeça, no meu raciocínio. Como é, então, a média aí, Alex, do colecionador brasileiro, desse colecionador que está sempre renovando, né? O próprio... Como chama ele, que se amarra no Flash aí na Baxter? O Mauro. O Mauro, né? Ele deve ter aí umas centenas de Flash, mas digamos assim que dentro disso aí tem um contexto, né? Ele é um ultra fã. Eu tenho pelo menos uns 5, 6 Batman ali, que não se compara nada do que o Jack tem, mas... Eu reuni, tanto que no vídeo que eu fiz do Nightfall, eu decretei praticamente que eu fechei a coleção de Batman, né? Olha só. Eu não consigo pensar, pode ser que eu esteja enganado, mas eu não consigo nesse momento pensar em nenhum outro Batman que possa sair, que eu diga, eu quero também. Não, por enquanto, pra mim, tá fechado. E assim como eu fechei praticamente a minha coleçãozinha de Homem-Aranha, fechei ali um grupinho, tá bom, sabe? Mas eu fico pensando, e aí, como é que fica isso aí, cara? Porque a gente sabe que esses bonecos aí na área de vocês, eles são os mesmos bonecos que eu recebo aqui. Porém, eles são vendidos a peso de ouro. Sim. O que é $24 pra mim? $24 pra mim é um lanche, é o preço de um lanche numa fast food, guloseimas numa loja e tal. Realmente, ele é um dinheiro... Né, para mim não existe esse termo de não faz falta, mas ele faz muito menos falta que uma quantidade maior de dinheiro, certamente. Sim. Ele não tem, $24 não tem o peso que tem R$140, 240, 300. É justamente esse pensamento que eu tento fazer em relação a vocês colecionando aí. Quando eu vejo vídeos da pessoa acabou de comprar o boneco e eu falo assim, eu pintei o olho dele, aí o cara fala, pô, cara, eu não tenho coragem de fazer. Eu tenho medo de estragar a figura, ou seja, como ele vale muito caro,
Ele tem medo de arriscar. Então, Sim. gostaria muito de saber, cara, que você represente aí esse colecionador brasileiro, faz aí um apanhado de pessoas que você conhece para eu entender como é que é essa cabeça, né, do colecionador do Brasil. Que existem N tipos de colecionismo, de colecionadores, não existe um método, cada colecionador ele tem o seu método de colecionar. Então eu até fiz um vídeo no canal que eu achei bem bacana, depois pedi pro Marcelo colocar o link aí, que é sobre a diferença entre colecionismo e acumuladores, né? Porque muita gente acha que isso aqui é acumular, mas não, o colecionador ele tem método, ele compra peças que tem a ver com ele, que tem significado e tal. Bom, dá eu desenvolvo melhor. Dito isso, existem pessoas que colecionam de forma completista e tem pessoas que não tem como ser completista, então tem que optar por escolher tal figura em detrimento de outra por conta do preço. O completista é aquele que quer completar tudo. Eu fui completista no começo da Toy Biz, quando vieram os primeiros Marvel Legends, até a última série de Marvel Legends, eu fui completista da Toy Biz. Eu queria todos. O que aconteceu? Eu comecei a ficar com 5 Wolverines, 6 Thors, 8 Hulks. E pra quê? Né? Então caiu muito no que o Ou seja, isso te incomodou em algum momento? Mas incomodou depois de mais velho, tá? Depois dos 30 anos de idade. Então assim, naquele momento que eu tinha meus 20 e poucos anos, que eu comecei o colecionismo, foi na empolgação e queria tudo e comprava tudo quando dava, comprava wave inteira e tal. É uma energia da juventude mesmo, né? A gente tem essa energia, nessa carga, é impulso, né? É impulso. E aí, quando eu comecei a remontar minha coleção, que eu me casei, mudei pra cá tal, e comecei a montar na prateleira, eu comecei a olhar minha coleção e falei assim, pra que 5 Wolverines? Tipo, pra que 6 Hulks? Pra que não sei quantos Thors? Então eu comecei num processo muito difícil pra mim, que foi vender, né? Então eu comecei a vender... Que não se aplicaria talvez ao Superman, né? Por exemplo, se fosse o Superman, aí você já teria mais até de 6, não é isso? Exato, eu tenho personagens que eu não me desfaço. Isso. Então, Homem-Aranha, Capitão América... Essa é a parada, né? Porque assim, a gente gosta muito do contexto de herói, mas a gente não tem todos os como favoritos. Tem aquele que a gente vai, saiu esse aqui com uma cor diferente, ou não sei o quê. Mas os outros, não é que eles são feitos para encher a coleção, mas eles contextualizam a existência daquele que é teu predileto. Exatamente. Então, para esses, talvez não seja tão necessário que você repita tanto. Claro que salvo a preferência de cada um. Mas pelo que você está falando, a gente vai começando a dissolver, deixando só mesmo o que a gente quer, e aí sim, parece que a coleção, né? Esse junto, ele começa também a amadurecer junto com o cara que compra. Porque justamente a coleção é um reflexo do seu eu interior. Então, legal. Assim, quando... E eu acho isso muito bacana dentro do colecionismo, que assim, quando você olha a coleção de alguém, você não tá vendo só um acúmulo de bonecos, você tá vendo um traço de personalidade daquela pessoa. Tanto é que lá no canal a gente faz a coleção dos inscritos em todas as finais de live. Justamente por isso, porque cada coleção é uma coleção, ela é individual, ela é do indivíduo, e ela reflete o que é o indivíduo. Então, se tem eu que sou louco pelo Capitão América, eu vou ter 20 Capitães Américas. O Mauro do canal vai ter 70 Flashes, o Jack 255 mil Batmans. Então assim, cada um tem aquela... Por que o número do Jack passou de 200? Por que será, né? Por que será? Mas cada um tem sua predileção, né? E assim, a gente vive num país onde colecionar é muito caro. Principalmente, assim, de 2018 pra cá, ficou muito difícil por conta da alta de dólar e por aí vai. E ficou muito complicado pra gente comprar aqui no Brasil. Você chega na ReHap, o lançamento é R$299. Hoje saiu, por exemplo, os lançamentos da Hasbro de Marvel Legends na Amazon aqui do Brasil para pré-venda por R$299. E é estranho, né, cara? Justamente no momento em que parece que eles estão começando a jogar mais os bonecos aí, né? Tá chegando bem mais rápido, né? Mas, em compensação... acontece porque ainda tem gente que compra por esse preço, que se desespera. E eu não culpo essas pessoas, tá? Tem muita gente que julga e fala, meu cara tá pagando... Às vezes o cara tem seus 20 e poucos anos, tá empolgado, eu passei por isso, existe sabe? Uma onda de influenciadores que tá empurrando isso. Tá empurrando. E, cara, o cara vai comprar. E aí a gente dá um conselho, que a gente sempre que a gente pode, a gente dá o seguinte conselho: paciência. A paciência é a chave do colecionismo. Por quê? Se lançou uma figura 299 aqui, daqui a 4 meses vai estar sendo vendida a 120. Mas porque ela encalhou. Cara, você tem que... É paciência, cara. É paciência. Cara? Pois é. E agora imagina pra nós... Como é que a gente convence essa moçada de que 4 meses é um sopro, né? Mas eu vou te falar.
uma das coisas que a gente preza no canal é que a gente não grava reviews só de novidades. Acabei de lançar na quinta-feira o review do Capitão América Ultimate. Há quanto tempo saiu o Capitão América Ultimate? Eu lancei agora. Porque só agora. Gostou dele? Animal, fenomenal. Uma das Não melhores. é um boneco bem impactante, né, cara? Lindo, lindo, lindo. Eu falo no review. Como brinquedo, né? Porque o personagem, pra mim, eu acabo não conhecendo, porque eu parei de ler quadrinhos em 91, 92 e era quadrinhos do Batman. Eu li Marvel até 89. Quando eu vi o design dele, eu já vi pessoas fazendo uns customs muito legal nele, deixando ele ainda mais tático, com mais pegada de soldado, né? Sim, então, cara, ele como uma figura para exposição, é impressionante como ele é impactante. Eu tirei ele da caixa e falei, meu Deus. O azul dele é muito envolvente, né? Muito, muito. Então, assim, a gente não fica nessa ânsia de lançar novidade justamente porque a gente sabe que a galera que assiste, e isso é um feedback que eu acho incrível, que eu acho que é o que faz a gente ter o canal, ter sentido ter o canal, é o seguinte, a gente recebe feedback de pessoas que a gente não conhece e que fala assim, eu gosto do canal porque vocês têm um colecionismo que é igual ao meu, ou seja, baixo custo. Entendi. Que não chega e joga uma figura de R$2.000 na nossa cara e que, por mais que a gente goste de assistir, a gente fala, putz, eu sei que eu não vou ter. Mas ele sabe que o boneco que a gente tá mostrando, ele pode ter, porque a gente vive mais ou menos assim, o mesmo ritmo de colecionismo. Então, assim, a gente não fica nessa pegada de, lançou, tem que comprar pra poder, né, a gente já passou dessa fase. Talvez até seja um entrave pro canal não crescer tanto isso, sabe? Mas não importa, porque assim, a gente compra pra nós. O canal é a consequência. Você gosta da tua relação com os inscritos do canal, a interação dos comentários, o ritmo? Você falou que tem um grupo, né, do WhatsApp, onde o pessoal que é membro, você falou muito bem desse grupo, que tá tendo uma interação legal. Ainda, né, não tiveram os problemas, mas se prepare, a desgraça está próxima. Eu vou te falar, cara, tem 60 pessoas lá. Pô, é difícil administrar 60 pessoas no grupo, é difícil. Só que eu vou dizer pra você, cara, que eu até tava conversando outro dia com os meninos, talvez pelo fato da gente no canal, a gente não se envolver em polêmica, não se envolver em questões que não fazem parte da nossa alçada, acabe não atraindo pessoas que queiram cutucar esses tipos de assunto. Então, eu costumo dizer que o nosso público, cara, ele é extremamente diferenciado entre si. Então, lá no grupo de membros da Baxter Toys tem gente de 16 anos, tem gente de 50 anos, tem gente que é do sul, tem gente que é do interior da Bahia. E eles trocam ideia entre eles, você percebe que é uma interação? Ou eles ficam muito focados no Alexis? Não, cara, se eu abrir o WhatsApp aqui, tem 300 mensagens. Legal. Eles estão trocando ideia entre eles o dia inteiro. Se marcando o tempo inteiro. Maneiro, e assim, legal. E aí tem uma piada recorrente lá que assim, se você postar a figura de uma paçoca, os caras vão mandar uma figurinha. É assim que o rico vive, né? O milionário da vez. Assim, mas é uma celebração pela conquista da pessoa. A gente brinca desse negócio Eu imagino que você também deva criar um clima bem leve ali. Porque eu percebo assim, por exemplo, um grupo de G.I. Joe, por exemplo. Grupo de G.I. Joe. Aí, de repente, o assunto começa a dar aquelas cambadinhas, sabe? Aí vem aquele cara que é o moderador do grupo, obviamente fala, pessoal, não desvirtuem o grupo, vamos focar o assunto no G.I. Joe. Eu confesso que na hora eu fiquei meio... deu uma vontade de dar um soquinho. Mas aí eu entendi, eu falei, cara, regras são regras, né? Se convidado, você fica se você quiser. Não vai ficar aqui dizendo que o grupo é chato. Mas eu percebo que, assim, um grupo do Alex, como é que é? Você lida com isso? Que de vez em quando deve rolar algum assunto meio diferente, né? Rolou uma vez, cara, Você precisou intervir? Que eu precisei intervir, mas assim, uma intervenção muito leve, muito tranquila, do tipo, assim, não vamos cair pra esse lado aqui, porque tem gente que talvez pode se ofender. Talvez o assunto fosse um assunto também, que assim, existem assuntos e assuntos. Quando houve uma intervenção nesse caso que eu falei, nem era assuntos brabos, mas só não era G.I. Joe, era talvez, sei lá, Transformers, entendeu? Aí eu falei, mas, né? Porque é chato quando começa a falar questões políticas, preferências de lado e tal. Isso. E aí eu peguei e só direcionei, falei, não, né? E foi tudo de boa, a pessoa entendeu. E até hoje, quando entra alguém novo, eu já coloco as regras lá. E depois tem regras? Você tem regras pré-estabelecidas? Tem. A gente não fala... Estamos falando aí de uma república totalitária da Baxter Toys, né? É uma democracia disfarçada. Exatamente. Tem muita gente que se aproveita do discurso político para ofender minorias, né? Tem representantes de minorias. Tá reparando que tá começando
esses melhorar, caras né? estão se dissipando. Eu consigo Sim. olhar com certo otimismo. Eu também. Mas E ainda assim, eu não quero que crie-se na Baxter Toys, eu quero que seja um lugar que a gente se divirta, entendeu? Então assim, às vezes os caras lá estão conversando sobre videogame, sabe? Não tem nada a ver com boneco, não é só boneco. Isso que eu queria saber, é legal. Não. Falam de videogame e você não chega lá e fala o papo aqui é sobre... Não. Beleza, Esses dias, cara, ficaram falando aí o dia inteiro sobre música, então, pessoal do videogame, musical. vamos lá, Baxter Toys, membros do Super Nintendo lá, que ninguém vai perturbar. Não, e assim, a galera conversando sobre música, esses dias estavam conversando sobre customização. Meu, assim, o assunto é livre lá, não é só pra falar de boneco. Marcelo, eu vou te dizer que assim, eu tenho muito orgulho, mas muito orgulho, porque é uma galera Fala uma lua de mel, ali, né? Nossa, assim, o pessoal se diverte, tira sarro. As pessoas não se conhecem, mas estão tirando sarro umas das outras e estão brincando. Aí estão dando dicas de compras, tá se ajudando. Isso é bacana, legal. É maravilhoso. E tal, né? Legal. Compartilha link, ajuda em, sei lá, você quer comprar tal figura, a pessoa vai lá e procura onde tem. É fenomenal. Então, assim, acho que o grupo que a gente montou, e até mesmo quem assiste o canal, é o reflexo do que a gente faz no canal, que é, apenas colecionar e se divertir colecionando. Então, quando tem um assunto nos comentários, alguém que é mais ríspido, eu não tenho dó não, tá, Marcelo? Eu não entro em briga. Eu só não deixo mais comentar no canal. Mas como professor, né, que já gerenciou classes aí, eu imagino, com mais de 30 crianças, 30 jovens, você tem aí uma autoridade já de como controlar multidões, um amotinamento, né, um motim, legal. Agora eu já percebo. Vamos trambelhar tudo e dar um salto aí, vamos lá. Knock, knock. A abertura Baxter Toys, ela é muito bonitinha, cara. Ela é apaixonante. A música, da onde veio o tema musical? Se Fui for eu algo... que fiz. Você que criou o tema? Eu que fiz. Eu que criei. Eu sou Você músico. é músico? Eu sou músico. Olha aí, outra faceta do senhor Alexis. Que legal, eu sou músico. Muito profissional, cara. Muito profissional. Obrigado. Eu tive estúdio de gravação, fui produtor musical também, né? Então, assim, tem uma história muito... Toca um instrumento só, toca mais de um? Meu instrumento principal é o contrabaixo, mas eu toco guitarra, toco um pouco de teclado, canto um pouco e tal, mas, assim, eu sempre fui músico, desde os meus 14 anos também, né? Então, e aí um dia eu sentei e falei, putz, preciso de uma música pra Baxter Toys. É bom que não tá em lugar nenhum, é só contigo. Então, quer dizer, falamos aí, né, dessa tua relação com o grupo, da relação com o canal, falamos inclusive da abertura e foi revelado aqui em primeira mão que o tema da Baxter Toys foi produzido aí pelo anfitrião principal, Alex. Parabéns, ela é realmente bonitinha. Combina ali com o jogo de imagens que você faz. E por isso que tá aí dando certo, cara. Enquanto tiver realmente mantendo essa legitimidade, né? Não só, assim, não vai ser aqui bobalhão, né? Dizer que você não estamos preocupados com espíritos. Claro que tá. Isso é óbvio. Tá. A maneira como vocês vêm conduzindo e tal. Mas eu gosto mesmo dessa questão do coleguismo, manter essa conexão, ela me interessa muito. Eu gosto de entender pessoas, eu gosto de ouvir as pessoas. E agora, o contexto na qual eu estou mais inserido atualmente, nesses últimos quase 4 anos, é justamente a questão de colecionar, de juntar bonequinho. Você vê que eu evito certos ismos, né? Eu não menciono para mim a palavra colecionismo. Eu sou meio que um pária, um apátrida, um anátema, né? Eu tô evitando, que é praticamente não ficar preso a nenhuma bandeira, nenhum direcionamento. Eu quero realmente receber aqui, para esse papo, que tá muito agradável, pessoas, inclusive, que discordem de mim. Eu quero pegar mais experiência nessa brincadeira. Eu quero trazer, sim, aqueles caras que, de repente, talvez nem gostem muito de mim. Mas pra falar mesmo e entender, né? Porque senão, aquela coisa, né? Nós estamos na era da bolha, né? Você fica ali no teu grupo, com aquele pessoal que sempre te diz saúde quando você espirra, mas o desafio mesmo é você escutar aquele cara que vai dizer que o teu Transformer é horroroso, entendeu? Se você acha que o universo de Marvel Legends é um inferno, que você não conhece o inferno, olha que eu falei, né? O universo de Transformers, amigo. O cara que curte muito as figuras da primeira geração e não suporta as figuras do filme. Teve um rapaz que comentou essa semana, né? Ele falou, essas porcaria aí do Michael Bay, ele arruinou os Transformers e tal. Aí eu respirei e falei, cara, vamos lá. Não é tipo dar uma resposta pro cara que ele tá errado. Que ele tá falando do design, ele não gosta do design. Então eu acho que eu encontrei uma resposta legal. Eu falei, cara, entenda uma coisa. Ele não arruinou os Transformers. Apesar de eu também não gostar dos filmes do Michael Bay, serem muito autorais e são, de fato, filmes estranhos,
nunca deram prejuízo financeiro. O estúdio Paramount Sim. ama o Michael Bay. Todos os filmes foram altamente lucrativos, independente de você gostar ou não. O seu Transformers, que você defende tanto, da geração 1, ele faliu. Começou uma derrocada ali a partir de 86, quando a Hasbro tomou a péssima decisão de matar os principais Transformers num longa-metragem de cinema. E isso só foi recuperado ali nos anos 90, quando eles lançaram aquela saga Beast Wars. Aí sim, o Transformers começa a renascer. Então, vamos falar de ruína? Vamos falar com propriedade, com cuidado. Vamos respeitar o gosto do nosso colega ao do lado. Eu tenho um grande colega que vai participar aqui também em breve, que é o Ricardo, do canal Fat Toys, cara. Ele vive lá na Espanha. Um cara, pô, muito bacana, a gente troca uma ideia muito maneira. Eu vou ter que selecionar bem o horário por causa do fuso, né? Sim. Pra não atrapalhar a vida dele. Ele é um colecionador potente de Transformers. Ele tem Transformers Grande Fátima Toys. Cara, Grande Fátima Toys. Ficou ele zoando no chat. Ele tem Transformers na cozinha, no banheiro. Então, o que acontece? Ele, por exemplo, ele não curte mesmo, ele não gosta dos designers dos filmes atuais, entendeu? Mas aí a gente conversa muito bem, não fica essa guerrinha de quem é melhor, não é, a gente simplesmente compreende. E a explicação que eu procuro dar, porque a gente me pergunta, como é que sim, cara, como é que você gosta tanto desses Transformers de filme? Eu falo, não, entenda uma coisa, eu sou um cara muito apegado ao design. Eu vou juntando coisas, eu adoro robôs, ciborgues, criaturas mecânicas, e de repente elas se transformam, legal. E vi isso no desenho. O desenho, ele tem uma época, ele foi ali há quase 40 anos atrás. Beleza, eu tenho alguns Transformers G1 aqui. Mas o que me intriga no Transformer Live Action? Cara, você pode falar o que você quiser, mas você transformar um veículo de verdade, um Lamborghini, Hammer, num robô, e isso é animal. O desafio é muito maior do que um carrinho que na sua época funcionou muito bem, mas ele era um carrinho fictício, ele já era pensado para ser aquele carrinho robô. Agora, você pega ali uma Mercedes-Benz, uma Scania de verdade que existe, uma Freightliner, e transformar de fato num robô, o filme pode ser ruim? Pode, mas o design... Mas é sensacional, né? Sensacional. E eu gosto de releituras, cara. Adoro releituras. Adoro saber ver versões. Porque uma versão não elimina a antiga, né? Então o pessoal tem, estragaram minha infância. Não, cara, sua infância tá lá guardadinha. A sua Tartaruga Ninja lá dos anos 90 tá lá igual. Dessa daqui é dessa geração. E ainda bem que eles estão fazendo, renovando, porque os mais jovens vão poder ver aquilo, né? Eu gosto de releitura. Fui ver Cavaleiros do Zodíaco, o filme. Gostou? Não. É ruim. É ruim. Entendi. Mas fui ver, cara. Fui ver pra ver qual é que é, porque eu dou chance. Eu acho que precisa. Acho que é legal ver reinterpretações. Você gosta, né, cara? Teus brinquedos até hoje aí, você tem dente de fã. Impossível você não querer arriscar ali, né? E não destruiu minha infância, cara. Eu saí de lá falei, tem uns negócios legais. Existem formas muito mais trágicas de se ter uma infância destruída. E quem fala isso por causa de um super-herói, sinceramente, não tem noção do que é isso. Exatamente. Então, eu acho que eu gosto de releituras, gosto de ver reinterpretações de tudo que eu gosto. Sabe, eu acho muito bacana. Eu realmente, por isso que talvez eu tenha várias versões do Capitão América, porque eu gosto das várias facetas do personagem. E por aí vai, né? Eu fiz questão de vir com a camisa aqui pra homenagear. Valeu. Essa do Capitão América. Então, cara, eu não sei se você concorda. Essas últimas produções que a gente tem assistido, e majoritariamente a Marvel, você tem algumas coisas da DC em filmes, cinema, mas a Marvel ainda tem um volume de filmes bem maior e tal. Mas o que a gente tem visto nesses últimos anos, principalmente no pós-pandemia, são filmes que estão desagradando demasiadamente esse tal fã, esse fã de longa data, esse fã com muito tempo de consumidor do produto, de quadrinhos, de desenho animado, filmes, e tá sempre dizendo, cara, acabou a Marvel, acabou, você quer, faz isso, faz aquilo, a DC só lança filme ruim, tal. Mas eu fico pensando aqui, cara, você tem uma filhinha agora que tá com 2 anos, logo ela vai ter 9, 8, 10 anos, e eu fico olhando hoje pros garotinhos de 9, 10 anos, cara, eles amam esses filmes. Exatamente. Eles são a nova geração. Esses filmes que essa galera da nossa idade tá detestando, vai ser a nostalgia desses moleques. Sim. Quando a gente via lá o Super-Homem de 78 e adorava, os caras que tinham 16, 18, 20 anos, e falavam, que palhaçada isso aí, cara. Filme cheio de mentira. O cara usa cueca por cima da calça, tá voando. Tá entendendo? O pessoal tá demorando a entender que nós estamos atravessando uma geração para outra. E esses filmes, eu fico pensando assim, eles não talvez... mas é o fã, o coroa que sustenta, como já foi dito em outros canais. É ele que banca tudo isso e tal. Não. Mas não é só uma questão de bancar. Tem que se criar uma referência. Eu vi esse último filme dos Transformers. Não vou dizer que eu não gostei.
mas eu percebi que ele não é um filme pra mim. Ele não tem a obrigação de agradar a mim. Eu olho para os filmes do Michael Bay e percebo uma qualidade gráfica da computação muito superior. Ela parece que sobreviveu bem ao tempo, embora eu não goste do filme. A qualidade das figuras que aparecem são muito boas. E esse filme agora eu achei que ele foi um pouco mais econômico. Talvez por uma série de questões orçamentárias, óbvio. Eu consegui notar ali, cara, eu tentei me encolher assim, na cadeira do cinema e me colocar como um garoto de 12 anos. Falei, esse garoto de 12 anos ia adorar esse filme. E daqui a 12 anos, quando ele tiver 20 e pouco, ele vai estar falando desse filme. Eu acho que as pessoas estão deixando de se divertir um pouco também, sabe? Elas já estão indo no cinema municiadas pra não gostar. E isso é muito por conta de você ficar assistindo 255 mil canais que ficam colocando teorias do que vai acontecer. Né, cara? É um bombardeio, né? Aí sai o trailer às 3 horas da tarde, às 3h45 já tem vídeo de 1 hora de chavando o trailer. E você fica consumindo aquilo, e chega no cinema e, cara, você cresceu, você envelheceu, o tempo passou pra você. Se hoje fosse lançado um filme que foi lançado há 10 anos atrás, talvez você não gostaria. Mas aquele seu eu de 10 anos atrás gostou, entendeu? As pessoas não entendem que elas mudam também. E ainda bem que mudam, né? Nós somos seres humanos completamente diferentes de 10 anos atrás, de 20 anos atrás. E tem que ser assim, nós temos que mudar. E as pessoas às vezes estão esquecendo de se divertir. Um exemplo, assim, claro, tem filmes que são ruins, você tem o direito de não gostar de filmes, acho que, putz, você assistiu, eu odiei o Adão Negro, sabe, é um filme que eu achei péssimo, mas... Eu adorei a crítica do Gaveta. Maravilhosa, né? Mas, quando eu fui falar pro meu sobrinho de 11 anos, ele adorou, você entendeu? O Shazam, eu adoro os 2 filmes do Shazam. A galera odeia. Por que eu adoro? Porque eu assisti com meu sobrinho e eu tenho a memória de assistir com ele olhando pra mim, assim, cara, com aqueles olhos de fascinados. Pô, tá aí, cara, você acabou de dar uma tremenda ideia. Vá ao cinema com as suas crianças, leve seus sobrinhos, né? Exato. Leva essa galera, porque, cara, se de repente aquele filme não bastar pra você se divertir, mas você vendo aquela molecada contigo ali, cara, você perde um pouco essa responsabilidade de depois ter que reforçar pro seu parceiro ali o que é o filme, o que não é. Porque já reparou que também como é que o pessoal tá falando de filme hoje em dia? Cara, eu sou de um tempo que a gente saía do cinema assim, cara, tu viu aquela cena? A gente ia pra escola na segunda-feira, e aquela parte, tu lembra? Não, aquela. Hoje, sabe como é que o pessoal fala de cinema? Não, porque a direção tá muito boa, o roteiro eu achei meio caído, mas a fotografia. A fotografia tá excelente. Cara, o que é isso? Nós estamos formando um monte de críticos. Por isso que eu falo, as pessoas estão deixando de se divertir. Então, assim, se eu sentei na cadeira do cinema e me senti feliz em assistir o filme, beleza, não importa se ele tem furo de roteiro, se ele é ruim, se tem efeito visual ruim, que não sei o quê. Eu me diverti, passei lá minhas 2 horinhas me divertindo. Pra mim é o suficiente. E eu acho que as pessoas estão perdendo um pouco disso, sabe? As pessoas estão indo procurando coisas que elas desejam. O exemplo mais claro foi o filme do Doutor Estranho, no Multiverso da Loucura. Foi o último filme de herói que eu vi no cinema, que eu lembro de ter visto. Mano, aqui no Brasil, tinha canal que falava vai ter 70 participações confirmadas. Eu tenho aqui lista das 70 participações. O cara assiste esse canal, chega no cinema e não tem as 70 participações. O que ele vai falar que o filme é? Uma bosta. Mas entendeu? Aí você pega aquele molecote de 13 que gosta, ele deve ter adorado ver o cara fazendo aquele desenho com a mão, ele lutando com aquelas notas musicais, sabe? Tem que avisar para os nossos amigos, vocês estão envelhecendo, cara. Vocês estão envelhecendo. Essa nova geração de filmes, eles estão procurando oferecer esse produto para os mais jovens. Tudo bem, eu não estou dizendo aqui que o cinema e a indústria vai esquecer do fã, não. Mas vamos acordar, vamos deixar a molecada se divertir, cara. A gente já tem boneco pra caramba, a gente já tem uma lembrança muito maneira. Eu não faço questão realmente que saia 300 filmes de Batman por ano. Cara, o meu filme favorito da vida nem é um filme de herói. O meu filme favorito da vida é Um Sonho de Liberdade, o Shawshank Redemption. É um filme que eu revejo e revejo quantas vezes eu tiver que ver, sem cansar, sem pular uma única parte. Não tem parte chata no filme. E é seguido por uns outros aí. Eu até poderia fazer um top 10 e tal. O entretenimento proporcionado pelos esses filmes de super-heróis, eles são puramente para que essa teia se estenda nos produtos que vêm depois, né? São os bonecos articulados, as estátuas de ornamentação, decoração de parede, uma série de outras coisas. Claro que o propósito não é única somente esse, é criar todo um universo. Mas, não sei, cara, eu pelo menos eu me coloco já há bastante tempo como alguém que já entendeu que tá beleza, toca o jogo. Eu não fico triste porque
como é que é? O menino lá do Crepúsculo fez o Batman. Eu gostei, cara, do filme pra caramba. Maravilhoso, Cara, eu achei o maravilhoso. filme muito legal. Achei bacana, sombrio. É que as pessoas tomam tudo como algo, saindo do colecionismo, esse negócio de fã de cultura pop hoje, é tudo muito ligado a ele, só ele. Então ele acha que o diretor tá fazendo o filme pra ele. Ele encara ser fã da Marvel como um traço de personalidade dele. Então se a crítica a esse traço de personalidade que ele acha que é dele, ele fica bravo e fica rasgando as calças lá na internet. E esquece que esses filmes são feitos pra se divertir e que, por exemplo, se o Homem de Ferro 1, que é um filme muito bom, fosse lançado exatamente como ele é hoje, talvez você não gostasse. E outra, o mundo evolui, cara. As gerações enxergam o cinema de outra maneira. Um filme dos anos 90, uma criança não vai gostar. Você quer uma experiência real de estragar a infância, reassista os filmes que você assistia quando tinha 5 anos de idade, 6 anos de idade. Eu não consigo rever Transformers, G.I. Joe, não consigo. Não dá, é ruim. ruim. Link lá e tal, eu não consigo, cara. É ruim, cara. Funcionou naquela época. Tem um lugarzinho. E guarde as suas boas memórias. Então, assim, não adianta pegar e falar assim, porque o cinema acabou. Não, cara, vai verdade. Pessoas, essa vai ideia reciclando. É íntima, né? Se eu não gosto, é porque é ruim, né? Exato. E vai reciclando. O filme novo das Tartarugas Ninja é um puto exemplo disso. Eles mudaram muita coisa nas origens e ficou sensacional. Eu vi a animação. Ficou sensacional. E aí as pessoas mais velhas falam assim, porque a única que prestava era começo dos anos 90. Mas eu fico feliz que, apesar de tudo isso, ainda pontuar que existem grupos que se unem ali pra ficar, não, cara, tá estragando, tá não sei o quê. Mas você vê, você consegue montar um canal como o seu, junto com seus companheiros, criar uma comunidade que interage no comentário ali de forma sempre positiva, incentivando vocês a continuarem, criar um grupo de membros, com 60 pessoas até agora, até onde nós estamos conversando aqui, são 60 membros ali interagindo, e você criar ali um movimento onde se há esse otimismo. A gente gente está numa era muito pessimista, então ver as coisas com otimismo não nos torna bobos e tolos infantis, não. Mas conseguir viver em comunidade sabendo que mesmo que o cara que está ali do seu lado ele não gosta tanto do Gambit quanto você, ou do Wolverine, ele tá ali, cara, tentando entender, tentando te escutar, e fala, cara, que maneiro, esse boneco é maneiro. Quantas vezes eu ouço em comentários, cara, eu nem ia comprar esse boneco, mas você passou tanta verdade naquilo que você falou do vídeo, que agora eu quero. Eu comecei agora uma coleção de Transformers, comecei agora uma coleção de G.I. Joe por causa da porcaria do teu vídeo, sabe? É legal isso. Eu comprei a Tempestade Animated por conta do seu review. Pois é. Eu gosto dessa brincadeira de, assim... Eu sei que existem canais, por exemplo, o Juca Pereira, do canal Oficina dos Joes, é um cara extremamente competente na hora de passar a didática dos bonecos. É impressionante, o cara faz todo um apanhado ali, ele mostra a figura e tal, mas depois ele vai pra questão da história, ele faz todo um apanhado da história. Então, assim, eu falei, já tem gente preenchendo essa coluna. Eu preciso trazer pra perto de mim aquele camarada que é como eu, que não é tão informado assim, que é um pouco preguiçoso, que eu sou um cara preguiçoso. Eu vou passar aquela experiência do toque, do cheiro do brinquedo, a lembrança que aquilo me trouxe, porque eu fui uma criança que estudei a maioria das vezes de manhã, então tinha vários programas infantis que eu não conseguia ver. E nós somos de uma época que para você poder assistir, você tinha que estar ali, na hora certa, senão você ia escutar na hora do recreio do dia seguinte os seus colegas falando e você não. Sim. Você viu? Não, eu estava estudando. É por isso que a gente torcia muito para não ter aula, para ter uma tempestade, uma professora não veio, que a gente corria para casa para ver lá o Thundercats, eu não sei o que lá. Verdade. Eu consegui assistir Thundercats quando ele passava aos domingos de manhã na Globo, que era Thundercats, G.I. Joe e Transformers. Então, quer dizer, são, mesmo em épocas onde todo mundo fala que parece que todo mundo vivia igual na década de 80 e não era, são diversos testemunhos completamente distintos, experiências diferentes. E o que eu gosto de valorizar dentro do conteúdo do canal Autobotio é justamente isso. Como experienciar isso? Como é uma experiência pessoal minha? Como eu deixo registrado isso, independente de eu saber que o boneco saiu na edição, não. Se eu quiser buscar isso, eu vou ali no Google, vai soar falso porque eu não vivi isso desta forma, né? Exato. Os caras que eu vejo que conhecem muito, como você, por exemplo, em 20 e tantos anos de colecionando, você tem legitimidade para falar dessa forma. Eu preciso... Sim, mas de uma certa forma, sim, sabe? Não é tipo aqui rasgando seda. É uma verdade. Existe uma característica dentro de você, dentro do Jack, do X e dos outros, que estão enquadradas dentro desse perfil combina. Se eu quiser replicar isso, vai soar artificial. Pô, esse cara tá, sabe? Você tá ali, eu tô assim, né? Seja bem-vindos. Eu tô olhando aqui pro texto, canal Automotivo.
Esse boneco saiu na edição 63. Exato. Eu, Marcelo, vou estar sendo mentiroso. E ninguém decora o número da edição que saiu o boneco. Não, tem caras que sim. O próprio Fabrício. Não, tô brincando. O Fabrício Marvel, o próprio Juca Pereira, o cara vai no ritmo só. Ele é super respeitado ali no grupo. Como cara o Jack e o Mauro são uma Isso. biblioteca. Você vê as lives da gente. Quando o Jack abre a boca, todo mundo senta, né, bicho? Opa, peraí, deixa eu sentar aqui, peraí. O desenhista tal, não sei se exatamente. Tá, beleza. Não, porque a mulher dele separou dele, por isso que ele fez o boneco mais sombrio. Exato, Esses detalhes que caras como eu não tá nem aí, bicho. Sabe? Mas me chama a atenção quando alguém fala. Quando alguém fala disso, como é que é? Era um dia de chuva e ele bateu com o carro, então ele foi e pensou na revista e tal. Eu acho esse tipo de coisa. Por isso que Alan Moore é tão interessante pra mim. Porque ele faz uma história sempre muito do acaso, das coisas mais reais, né? E eu acho isso realmente muito interessante. Sabe que tem uma piada interna no grupo do Baxter Toys, de membros, que assim, eu gravo novidades da semana, que sai todo sábado, meio-dia sai novidades da semana. Cara, é uma loucura, porque eu gravo na sexta-feira, dá umas 2 e tem que editar pra estar pronto pro sábado, no mesmo dia. Então eu não tenho tempo pra ficar correndo atrás de informações exatas, não sei o quê. E eu erro para um caramba, assim, eu falo nome errado, e falo nome de personagem errado, confundo boneco e tal. E já virou uma piada, os caras já falam assim, não, a gente já assiste esperando o erro, porque o erro é o charme do negócio, né? Mas você já criou uma identidade onde você não é um narcisista, né? Que já virou, pra mim já virou termo, você não tá dando um David Jones, você viu aí que a casa caiu, né, cara? Exatamente. O cara, eu tava me chamando a atenção, aquela arrogância, aquela pedância dele no comportamento nos vídeos, eu perdi o interesse no conteúdo dele por conta disso, e de repente eu me deparo com pessoas que se amotinaram contra o coitado ali. Eu não faria jamais o que essas pessoas estão fazendo, mas cara, ele pediu, né? Sim. Ele criou uma identidade de conhecimento muito grande, e de repente ele viu que ele é só um cara igual a maioria das pessoas. Se ele tivesse, de repente, sei lá, será que ele teria feito o mesmo sucesso se ele tivesse trazido isso desde o início? Pode ser uma aposta errada, talvez. E a gente não precisa saber de tudo. E a gente não precisa saber de tudo, sabe? A gente não precisa ter vergonha de falar, eu não sei. Então eu mando lá no vídeo, nem faço ideia quem é esse personagem aqui, vou dar um... Você lembra dando os nomes dos caras do G.I. Joe lá, mano? Eu invento os nomes lá pra zoar. Cara, eu não sei do G.I. Joe. 60% dos bonecos que lançam eu não sequer sei o nome. Quando eu tô fazendo vídeo, às vezes eu tô falando assim, e toma aqui agora com o boneco número 87, não sei o que, eu tô olhando na hora. Porque eu esqueço, sabe? Eu sou muito TDAH, cara, muito. Não, e você acha que eu vou pegar, abrir o Google pra saber quem é aquele personagem? Não, eu prefiro, o cara tá com cara do Tom Selleck. É o Tom Selleck de calça jeans, pronto, fechou. Isso. Você criou um personagem já. Criou um personagem. Não jogou sobre os seus ombros a responsabilidade de ser o bastião do conhecimento. Não, e nem quer. Você aliviou, você afastou, de certa forma, da Baxter Toys, aqueles caras muito exigentes, falam, esse canal aqui eu não vou consumir, porque o pessoal ali é muito furtivo, eles estão naquela coisa, não é pra mim. Eles não vão nem estar ali. Então você vai realmente trazendo as pessoas que se identificam e tal. Exatamente. O feedback nos comentários é sempre mais positivo que negativo. A gente ainda não tem nem tamanho pra ter hater, mas tem essa troca bacana. E eu acho isso legal. Por isso que eu acho que tudo que nos moveu nesse... Eu tenho meu canalzinho existe antes da pandemia, mas de certa forma nós somos sim quase que um produto da pandemia, talvez. Sim. Essa intensificação, né? Essa abertura, mas a gente tá atraindo mais essa atenção de uma galerinha que tá mais tranquilinha. Dá pra gente... E outra, vamos parar pra pensar, cara, a gente tá... Olha a quantidade de inscritos que a gente tem no canal. Você tá aí com quase 5 mil, já passou de 5 mil? Não. Tá com quase 4 mil e pouco, né? A gente tá a 8, nesse momento que a gente tá gravando, tá a 8 pessoas de atingir 3 mil inscritos. Eu nunca imaginei na minha vida que 3 mil pessoas iriam se inscrever no meu canal. Eu não imaginava nem 100. Cara, exato, eu nunca imaginei que a gente, quando a gente faz live, tem em média 60, 70 pessoas nos assistindo. Eu nunca imaginei que são 70 pessoas que param suas vidas pra ouvir a gente falar de boneco, sabe? Eu nunca imaginei que isso iria acontecer. E a gente faz isso de uma forma tão natural que pra gente é como se a gente estivesse conversando entre si, só que pra live, assim, sabe? E eu acho que uma coisa que eu gosto do canal Baxter Toys, tipo, a gente não tem um diferencial muito grande do tipo, não, porque a gente tem uma edição completamente inovadora, a gente tem bonecos que ninguém tem, não é isso. Mas é que a gente pega os bonecos e a gente fala besteira com os bonecos. A gente tira sarro dos bonecos. A gente, sabe, sempre solta uma piada irreverente. Não só eu, como
o Jack, o X, sempre tá falando alguma besteirinha ali. E eu acho que isso é legal, porque senão fica só técnico. Porque é articulação dupla. Virou a piada do Pinless, né? Não sei se você conhece a piada do Pinless. Não conheço. Foi numa live que eu tava muito, muito bravo, porque a Hasbro tinha lançado um boneco que eu queria que fosse Pinless. Só que na hora eu tava bravo e eu falei Pines. E ficou essa piada, né? Então, se você acompanhar todos os reviews da gente, que tem figura que não tem pino, eu falo assim, não, porque a gente adora um pin. Eu falo pinless, mas eu falo meio que falando pines, né? Aí quem... Isso, e virou uma piada, entendeu? E virou uma coisa do canal. Então, assim, a gente puxa pro lado da irreverência, porque a gente é um pouco assim no dia a dia. E eu acho que isso é legal, porque isso atrai as pessoas também. As pessoas vão lá e não vem só um review de 10 minutos falando tecnicamente da figura. E assim, a gente não mostra a nossa cara nos reviews, né? Então fica muito impessoal. E a gente buscou a pessoalidade na questão da brincadeira, da irreverência. É um aprendizado, né? A gente vai experimentando, daqui a pouco tá fazendo, aparecendo, aparecendo e tal, e cada hora você vai buscando formatos. Eu adoro o formato que você faz do review. Esses novos formatos aí que você coloca a câmera em cima e você vai mudar. Eu adorei, cara. Eu adorei essa nova... Eu, sinceramente, achei que ficou fenomenal. E aí, até eu tava pensando recentemente em começar a gravar os próximos reviews, meio que inspirado no seu, só que as considerações finais fazer eu falando com o boneco, sabe? Isso tipo, legal, com o boneco na mão. Tipo, que aproxima mais dos seus inscritos, né? Só que assim, o Jack já não gosta de gravar desse jeito. Entendi. Então, né? O X também não curte muito, então ficaria deslocado. Então já aboli a ideia. Mas muito inspirado no que você fez, entendeu? Tipo, eu achei sensacional. Deu uma outra cara pro canal. Você imagina por que eu fiz isso? Preguiça. Porque, não, o áudio tava me causando uma certa repulsa. Porque, por exemplo, primeiro eu gravava aquela parte ali onde eu tô aparecendo. Mas quando eu ia gravar a parte do boneco, eu tava com o microfone de lapela aqui falando. Mas quando você tá projetado dessa forma, olhando pra baixo, o teu som de voz muda. Então, quando eu tava falando assim, era de um jeito, quando ia pro boneco, meio que dava outra... Entendi. Parece que você entrou no outro quarto. Dessa forma, não. O som é o mesmo durante todo o vídeo. Não, e ficou sensacional, cara. Ficou uma estética diferente da maioria dos canais que a gente tá acostumado. As pessoas não entendem os bastidores de um canal do YouTube. É muito complexo ter um canal no YouTube. Muito complexo. Você tem que pensar em todos os detalhes, desde da parte técnica, iluminação, captação de áudio e edição, até a parte de como você vai se portar, né? Que nem eu gosto muito que você fala assim, quem vê meus vídeos acha que eu falo mó bem, bonitinho, né? Porque tá tudo picotado. Cara, eu sou Marcelo Ormond. Marcelo, tá falando de japonês. Bem-vindos mais uma vez ao canal Autobotio. Eu sou Marcelo Ormond, mandando todo mundo pra eu esqueci de tirar a do cabo que faz o ruído no som. Eu sou Marcelo Ormond, conectando com vocês a minha maneira como comprar bonecos já. Salve, salve, Emílio Colecionador. Emílio? Eu vou abrir pra vocês, cara. Um review meu de 12 minutos no canal, ele tem 40 minutos de material bruto. Muito e aí eu esqueço, e aí eu derrubo a figura, aí eu esqueço de trazer figura pro comparativo, tem que levantar e buscar, e eu derrubo as coisas pra Tu se irrita com repetição de palavras? O negócio de aqui, muito, aqui. Nossa, eu sou recordista de aqui, cara. O que eu tenho que cortar de aqui tá o braço, aqui tá a cabeça, aqui. Eu sou muito... Eu falo muito humano e muito cara. Aí eu fico cortando na edição. E eu vou aproveitar uma coisa aqui, cara, pra te mostrar, porque o pessoal me pergunta às vezes, como é que você grava os seus vídeos, a tua câmera? Eu vou poder te mostrar o que eu uso. Eu uso um celular, olha o vidro. Olha só, o meu celular tá assim também. Peraí, deixa eu botar aqui. Aqui, ó. Ó, desculpa, acabei te cortando. Imagina. Olha aqui, cara. É um Moto G, cara. Moto G Plus, que eu uso pra trabalhar. Olha o estado dele, pela pintura. Aí. Ele fica comigo no trabalho, então todo pintado. É isso aqui que eu uso pra gravar os meus vídeos, cara. Só que é assim, eu vou brincando com essa coisa de ir botando aqui as minhas lumináriazinhas e vou posicionando, aí eu acabo encontrando ali um meio termo e dependendo do enquadramento, como tiver o dia aqui entrando pela janela, eu às vezes acho umas imagens, por exemplo, esse vídeo que saiu hoje, eu gostei das imagens do boneco, ficaram bonitas. Ficaram bonitas. Bem vivo, assim, as cores, tá? Mas não é sempre que acontece, tem vezes que estoura, tá? Mas aí eu fico, cara, vai assim, eu não vou ficar repetindo, não. Eu não vou ficar produzindo e reproduzindo, eu vou embora. Saiu ruim, vai ruim mesmo. A única coisa que eu gosto de cuidar muito é como eu me coloco, como eu falo, e eu não tô mais... Assim, eu tava vendo uns vídeos meus anteriores, eu com a barba muito esculhambada, o cabelo todo zoado, eu falei, pô, cara, ninguém é obrigado a ficar vendo 10, 15 minutos
um bicho todo esgulepado. Pelo menos corta a babinha direitinho. Pô, né? Aí eu tô tentando prestar mais atenção nisso, pra não ficar uma coisa... Sim. Não, e até o jeito que a gente fala, se você pega um vídeo seu de 3 anos atrás, assim, nossa, é tenebroso, cara. Esses dias eu fui mandar um rapaz no grupo que perguntou se tal figura vale a pena, e eu tinha um vídeo de 3 anos atrás gravado, eu mandei e falei só, mas você desconsidera porque ele é horroroso. E a gente aprende a falar na câmera, a gente aprende a se portar, a gente aprende a se comunicar. Eu acabei tendo experiência de sala de aula, então pra mim transferir pra cá foi mais fácil, mas mesmo assim eu tô falando pras paredes, eu não tô falando pra um público, então eu não tenho a primeira barreira, olhar pra câmera e entender que eu tenho que acreditar que em algum momento haveriam pessoas. Exatamente. Por isso que o comentário ele é um feedback, né, um interessante, principalmente os comentários realmente relevantes. Sim, eu tenho notado que as pessoas têm colocado mais comentários de relevância nos vídeos. Não só ficar assim, naquela coisa de... O famoso top, né? Top. Nada contra quem faz isso. Às vezes a pessoa tá ali, ela não tá nem com tempo, ela acabou de, sei lá, descer de um só ônibus. Quer dar um oi, né? Cheio de boa vontade ali, eu não vou ficar desconsiderando essas pessoas. Mas, de fato, quando a pessoa, ela senta ali e fala, peraí, deixa eu escrever algo sobre esse vídeo, você fala, pô, bacana, então... Não vou dizer que eu fiz um belo trabalho, mas eu transmiti a mensagem de forma clara e de forma respeitosa, porque a minha preocupação, e eu percebo isso nos canais que são colegas, respeitar quem tá ali do outro lado. A minha parada que eu faço é isso, Alexis, é a seguinte, eu tô falando aqui com você na câmera, mas eu garanto, cara, seria do mesmo jeito se a gente tivesse presencialmente. Ah, sim. Isso é uma regra que eu boto na minha cabeça. Não trate as pessoas através do vídeo como, assim, eu tô aqui seguro que qualquer coisa eu vou apertar um botão e desliga. Não. Sim. Tô de frente. Você falaria isso pra essa pessoa? Se tivesse Exato. Você agiria exatamente desse jeito? Você não teria vergonhinha? Você falaria nesse tom com aquela pessoa? Nesse tom, exatamente. Mesmo que seja uma galera fora, porque eu conheço muita gente que é muito engraçadona no vídeo e quando vai me conhecer pessoalmente... É introvertido. Assim, tudo bem, senhor Otobuti? Mas é assim mesmo. Mas é curioso, porque eu acho que, querendo ou não, podemos ser canais pequenos, mas nós somos comunicadores. Aprender a se comunicar e ver as pessoas sendo fiéis ao teu conteúdo significa que você está se comunicando bem. Você está conseguindo conectar com aquela pessoa. A pessoa está se conectando com você. Não é fácil fazer isso. Não é fácil gerar essa conexão com alguém que você não conhece. E a gente tá conseguindo. E isso é tão bonito, cara. Eu acho que isso é tão legal. Eu fico tão feliz e tão orgulhoso de ver que quando a gente abre a live, cada um já sabe a característica dos baxterianos. Então, já tem gente que já faz piadas com o Jack que tem a ver com o jeito dele, com o jeito do Razor. Então, porque as pessoas já entenderam, sabe, o jeitinho de cada um. É a mesma coisa que quando assiste sua live, o pessoal comentando, assim, tem sempre aqueles que te colocam assim, e colocam assim meio como um cara mais velho, e que vai dar uma resposta mais sábia, e faz aquelas perguntas, né? Mais, o que você achou de não sei o quê, não sei o quê. Tô quase encomendando um cajado pra mim, assim. Sim, mas é bonito, porque as pessoas confiam na tua palavra. Isso é muito gratificante. Então, cara, eu dou muito valor pra todo mundo que assiste os canais da gente, porque você só faz o canal porque existem pessoas que te assistem. Mas agora, assim, ó, estamos aqui perto de finalizar, já tomei muito tempo, estamos aqui já... O papo tá maneiro pra caramba, cara. Tá da hora. Espero que você esteja gostando. A Simone, o que ela acha do seu canal Baxter Toys? Cara, ela é a pessoa que mais me apoia. Assim, juro pra você, Marcelo, ela é a pessoa que tá do meu lado pra tudo, sabe? Ela não tá armada agora não, né? Não, ela tá dormindo. e ela gosta, ela assiste as lives. Quando não tem live, ela fica chateada, sabe? Olha. É muito legal. E ela gosta dos meninos também, conhecem todos eles. Ela é sensacional, cara. Ela me ajuda muito, assim, tipo, me incentiva. Ela me incentiva em tudo que eu faço, entendeu? Se eu quiser... Você confia também, né? Confia em você, né? Sim. Você não vai pôr em questão coisas importantes, pelo menos assim eu imagino, por conta de canal, né? E a gente sempre teve uma coisa assim, do tipo... Eu sei que tem muita gente que passa por esses problemas, do tipo, a esposa não gostar, não entender a coleção do cara. É uma piada bem recorrente, né? É a piada mais recorrente, né? É uma piada recorrente e eu fico um pouco... Preocupado assim, também. Eu também fico preocupado, porque eu não vivo isso.
Assim, Também não. juro pra você, nunca a Simone um dia chega e falou assim, acho que você tá comprando demais. Porque a nossa regra é o seguinte, é não deixar faltar em casa. Se não está faltando em casa, cada um faz o que quiser com seu... Não é que porque você casa que você vira uma pessoa só. Entendeu? Continua a individualidade. Então, se ela quer comprar as coisas dela, jamais que eu vou chegar pra ela e falar assim, você acha que não tá exagerando? Não, ela trabalha. É o dinheiro dela. Eu trabalho, é o meu dinheiro. Se não faltar pra minha filha, não faltar comida em casa, não gerar problema, qual é o problema? De eu ter um boneco a mais, ela um E é um sapato acordo a que mais. vocês já têm já desde muito tempo, né? Quando vocês se conheceram, já foi, né? E não foi nem feito um acordo, foi natural. Mas foi eu digo natural, esse acordo natural mesmo, não é a coisa de papel passado, né? Ali, um já olhou pro outro e falou, você é isso, eu sou isso, espero que dê certo. E tem dado, né? Olha o resultado. Tem dado. Eu tenho muito orgulho, assim, de quem a Simone me fez ser, entendeu? Tipo, ela é o meu fio condutor da vida, assim. Cara, é sensacional, tipo, ela vem aqui e vê os bonecos, aí quando chega a comprar nova, às vezes ela fala, nossa, esse é feio, hein? Ou esse é legal, bonito, esse é muito legal. Ela fala que minha coleção das Tartarugas Ninja é a mais bonita daqui. Rosana fala a mesma coisa, ela ama aquelas do filme dos anos 90. Ela fala, o resto aqui é tudo horroroso, só gosto daquelas ali. E aí a minha filha agora, né, tá espertinha, vem aqui e derruba os bonecos, não tô nem aí, cara, deixa brincar, não vou criar essa barreira, só não deixa ela pegar os Cavaleiros do Zodíaco porque tem peça pequena, o resto, sabia que tinha alguma coisa. Não, é só pra ela não engasgar. Esse mundo não é perfeito, né, cara? Tem sempre aquele, né? Não, mas assim, ela vem aqui, tanto assim que o pessoal cobra, uma curiosidade, o pessoal cobra vídeo da coleção, né? Eu não consigo fazer vídeo da coleção porque todo dia ela vem aqui, pega um pra tomar banho e derruba 5. Entendi. Então a coleção tá sempre desarrumada. E eu não ligo, sabe? Eu não ligo. Eu quero que ela cresça com isso, para que, de repente, no futuro, ela fale pros amiguinhos dela, meu pai tem uma coleção gigantesca. Olha o que meu pai fazia quando ele tinha canal. Eu quero ver a hora que ela estiver lá na sala com todos eles sem braço, sem perna, assim, enfiando na areia. Aí eu quero ver. Olha, quando chegar nesse estágio, eu sempre quis ter uma filha, meu sonho era ter uma filha, eu vou estar lá junto, enfiando na areia. Menina, sempre menina. Eu vou estar lá enfiando o boneco na areia também. Legal. E gravando vídeo pra galera falar, não, tô brincando. Sensacional, Alex. Eu acho que não poderia ter maneira melhor de fechar mesmo esse nosso bate-papo, cara. E essa estreia aí desses vídeos que eu acho que eu vou gostar de fazer, cara. Porque eu me diverti pra caramba. Eu ficava mais umas 3 horas aqui. Não se preocupe, eu não vou fazer você ficar 3 horas. Olha, eu gosto de falar. Você gosta de ouvir, então... Bacana. Mas até desculpa, acho que foi até mais além do tempo que você tinha programado. Aí, não programei nada, cara. Estamos aqui realmente, eu acho que a fórmula é essa mesmo. A gente fazer isso de forma bem espontânea. Você falou da sua infância, onde você nasceu, sua cidade bacana, seu convívio, a chegada até agora, um caminho interessante, um caminho que acaba sendo até comum a muitos, principalmente no país onde nós nascemos, no Brasil. Você é em São Paulo, eu nasci no Rio de Janeiro. Cara, muito, muito interessante mesmo ouvir uma parte, um fragmento da sua história. E eu espero que os seus seguidores, né, as pessoas que estão no seu canal, estejam assistindo esse vídeo e entender um pouco mais desse anfitrião, desse cara que está liderando aí uma trupe muito maneira, que é o canal da Baxter Toys. Se por acaso, cara, que eu acho difícil, você não conhece esse canal Baxter Toys, eu vou deixar o link aqui embaixo do canal para você dar uma conferida. Vê lá, estão sempre trazendo novidades. As lives semanais deles são muito interessantes, eles estão sempre falando a respeito de aspectos comportamentais do colecionador e figuras novas. Aos sábados eles produzem um vídeo que falam sobre os lançamentos, né, as figuras que foram anunciadas. E isso realmente vem trazendo bastante valor para que as pessoas que às vezes não têm tanto tempo de ficar... Eu, por exemplo, eu não assisto, né, as lives da Hasbro. Eu vou ver depois o teu vídeo do Thiago. Legal. Lá, beleza, sei, já vou dizer, esse aqui eu vou querer, esse aqui não, beleza. E vocês estão trabalhando para mim de graça, entendeu? Vocês têm que ficar lá 3 horas lá, assistindo aqueles caras lá falando de boneco, e eu só vou ver o resumo de vocês de 20 minutos, meia hora. Ó, o Thiago do estúdio... Quem é o inteligente? o Thiago do Estúdio Planeta Alternativo, não é? Isso, meu marido. Cara, eu vou falar pra você, esse cara é uma biblioteca, velho. Meu irmão, você não faz ideia. Chama o Thiago,
pra vou chamar. participar de uma live, porque ele é um cara muito legal. Sensacional. Foi uma das primeiras pessoas que eu conheci nesse universo de coleção, ele e o Juarez, que é um professor também lá de Arapongas, né? A gente montou um trio durante um bom tempo, assim, participei de várias lives com eles, todo mundo junto, assim, mas as coisas na vida são assim, os rumos mudam, Sim. E hoje ficou mais ou menos só eu mesmo e o Thiago, e a gente se fala todo dia. Ele é maravilhoso. Sabe? Eu só fico bravo com também. ele. Tem uma filhinha, Maria. Eu tô ligado. Eu só fico bravo com ele com uma coisa, que eu gravo o Novidades da Semana na sexta, ele grava no sábado pra domingo, né? De sexta pra sábado. Uhum. Só que eu queria que ele gravasse antes de mim pra eu poder colar dele, entendeu? Porque ele dá informações muito melhores que eu. Os velhos são sempre mais malandros, né, cara? Nós velhos, a gente é malandro, a gente quer pegar de vocês são o dinamismo, tem a energia, você é um cara, produtor musical, produtor de vídeo, já fez vídeo de coisa, não dá pra competir, a gente tem que ter alguma coisa pra atrativo, entendeu? Imagina. Mas, muito bacana, Alex, que papo bacana, cara, que papo legal, essa estreia não podia ser com ninguém diferente. Eu vou deixar aqui o meu tchau pro pessoal que assistiu esse vídeo até agora. E vou deixar o Alex aí se despedir de vocês. Queria agradecer muito, eu tô muito contente de estar aqui, muito mesmo. Eu sempre quis participar, como falei no começo, do seu canal, e é uma honra ser o primeiro convidado. Pagou uma grana boa por isso, gostei, valeu a pena mesmo. E eu me senti honrado, de coração, me senti muito honrado de ser o primeiro aqui, né, de ser a cobaia aqui desse novo quadro. Eu espero que seja, um sucesso, porque, cara, você é um cara sensacional, você já virou parte da Baxter Toys, assim, e a gente conheceu o Marcelo porque ele entrou numa live nossa, eu falei, nossa, eu adorei esse nome, meio que fui conhecendo o canal, e aí eu montei um quadro no canal, que infelizmente não existe mais, que é Conhecendo Colecionadores. E aí eu chamei... Eu só entro em coisa que acaba, né, que estraga. Aí eu chamei você pra participar, e de lá pra cá, cara, a gente virou parceiraço, assim, sabe? Não é demagogia não, cara, aqui na Baxter Toys, a gente admira muito o teu trabalho, admira muito a tua pessoa, e é uma honra estar aqui nesse canal, que eu gosto pra caramba. Era a minha companhia de domingo, vou cobrar. Domingo eu gostava de cozinhar assistindo live do Automotil, e você não faz mais live de domingo. Pois é, muita preguiça, cara, tem que ter assunto. Não, eu entendo, eu tô brincando. Mas era da hora, eu tava sempre cozinhando e assistindo sua live. As duas coisas que eu mais gostava de fazer no domingo era isso. Vamos ver, se a inspiração voltar, eu volto a fazer. Eu também não gosto de ficar tomando tempo pessoal com a minha bobeira, não. Ah, que nada. Mas valeu demais, Alex. Muito obrigado mesmo, cara. E, cara, né, quando quiser voltar, só falar, a gente combina. Que eu tô vendo que isso aqui vai dar liga. Não vai ficar aquela coisa de ter só um vídeo, porque os assuntos mudam, os tempos mudam, né? A gente pode, num próximo encontro, falar de coisas diferentes. E eu fico realmente muito feliz de você ter topado aí de participar. E eu espero que a galera que chegar aí também goste de ter assunto e falar com o bem babudo Autobotil. Muito obrigado. Se você for da Baxter Toys, segue o Autobotil. Se você for da Autobotil, segue a Baxter Toys. Isso aí. Então, meus amigos, muito obrigado a você que ficou aqui até agora. Um forte abraço e até o próximo papo. Tchau.